Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Pod Educa Evolução. Esse é o seu espaço para a gente aprender, para a gente refletir e para a gente pensar, né? E hoje o assunto ele está assim, fantástico, você não pode perder. Participe conosco até o final. Está do meu lado aqui o João Moura, o nosso comentarista. João, hoje o assunto é sério, mas é um assunto bastante importante. Edson, nós não trouxemos ainda ninguém que tivesse falado sobre esse assunto ainda aqui conosco, né? Uhum. Eu acredito que vai ser um papo muito gratificante e nós vamos aprender muito aqui. Só que eu vou deixar você, como sempre, vou te dar colocar o bastão para que você faça as apresentações, ou deixe ele se apresentar, mas eu acredito que você consegue fazer uma bela apresentação sobre ele. Vamos lá. Então o assunto hoje é segurança pública e a gente vai trazer um especialista para falar sobre esse assunto. Então está conosco aqui, eu vou deixar ele se apresentar, porque eu vi aqui que o currículo dele é extenso, né? Desde a parte política, gestão municipal e também guarda municipal. Então ele tem aí todos os aparatos, todas as ferramentas para falar com a gente, né, sobre segurança pública, que é o nosso assunto de hoje. É o Eliel Miranda, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, Eliel. Muito obrigado pela oportunidade, agradecer ao Edson, ao João também essa oportunidade, ainda mais que o nome, né, do podcast já tem a educação, que acredito que seja a forma mais próxima da gente melhorar a nossa sociedade. Eu sou guarda municipal na cidade de Paulínia, já há quase 2 décadas, sou também advogado, pedagogo, a gente tem algumas pós na área de segurança, são 3 pós, tem uma pós pela PUC, em Segurança Pública e Sociedade, tem uma pós pela USP também, em Segurança Pública e Direitos Humanos, e uma em Polícia Comunitária, e só dentro da área da segurança. Certo. Também tive a oportunidade de estudar Direitos Humanos em Coimbra, Portugal, e fora essa parte pedagógica, né, técnica, a gente tem a vivência da rua. Até hoje, sou um guarda municipal que pega bandido na rua, e aí fora cumprir a escala, sou também diretor do Conselho Nacional das Guardas. A gente tem hoje trabalho em Brasília, tem trabalho em São Paulo também, e com as diversas ações que guardas municipais fazem, desde palestras, audiências públicas, e a nossa ideia é fazer com que a população compreenda o trabalho da segurança pública e como ela pode ajudar para que a gente tenha cada vez mais eficiência na ponta. Muito bom. Eliel, eu quero aproveitar aqui esse início de conversa e quero saber como é que você se tornou um guarda municipal. Isso era um sonho, né? Eu sempre gosto de descobrir como que as pessoas elas encontram o seu caminho profissional. Até porque a gente tem aqui, né, uma forma de ajudar. Você que está procurando se encontrar qual é a sua vocação, venha fazer aqui conosco, né, um teste vocacional, com certeza você vai se encontrar, mas eu quero saber do Eliel, como é que você se tornou um guarda municipal? Isso aí sempre teve na veia, aconteceu, como que foi no seu caso? Eu sou o 4º filho de uma família bastante simples, tenho mais 3 irmãos, e quando o meu 3º irmão entrou na Polícia Militar, lá em 97, eu tinha 14 anos, e na formatura eu vi os policiais militares marchando, achei muito bonito, e aí, aos 18, eu me tornei pai. Era torneiro mecânico e imaginava, né, ser um policial para que pudesse utilizar arma de fogo. Então o desejo veio daquele instante que vi os policiais militares marchando na formatura do meu irmão, que é hoje cabo da Polícia Militar, já bastante antigo, quase perto da aposentadoria, Alessandro Miranda, e imaginei viver esse sonho. Quando eu estava no último ano de Direito, abri o concurso público na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e aí eu pensei, vou me tornar guarda municipal, fico aqui 2 anos, já era pai, caso, porque aí melhora um pouco o meu salário, e depois eu vou ver meu sonho, que era ser promotor de justiça. Eu levei ao mesmo tempo o curso de Direito, era torneiro mecânico, então a vida era assim, das 4 da manhã ao meio-dia era torneiro mecânico, chegava em casa meio-dia, lavava a mão com a escova, porque a mão estava toda suja de graxa, colocava o terno, ia ser estagiário do Ministério Público das 13 às 17, estágio concursado, e eu não ia para a faculdade. E no último ano de Direito eu acabei entrando na guarda. Quando eu entro na guarda, eu me deslumbro, porque eu vi, nossa, quantas oportunidades aqui tem, porque era uma carreira, ainda hoje é no Brasil, nos diversos estados, desorganizada. E aí eu vi possibilidades, acabou o probatório, me tornei corregedor, depois me tornei secretário, daí sofri uma perseguição política, já imaginei fazer a defesa de direitos, e aí a coisa desenrolou. Então tudo começou lá atrás, quando meu irmão entrou na Polícia Militar, na formatura lá em Campinas, que vi os policiais marchando, e surgiu no meu coração o desejo de usar um uniforme. E
a oportunidade veio com a Guarda Municipal e as coisas depois foram se desenrolando por uma carreira que ainda hoje no Brasil é desorganizada. Muito bacana. Então hoje você atua em Paulínia. Isso, por quê? Aí eu fui guarda municipal por 10 anos em Santa Bárbara do Oeste. Né? Quando eu termino meu tempo de secretário de segurança, que eu era técnico, não era político nem nada, fui alçado ao cargo de secretário de segurança pela oportunidade. O cargo vagou, era corregedor, era técnico, tinha formação, o prefeito me chamou. Só que daí eu não sabia como funcionava a política, né? Imaginei que eu poderia voltar para o uniforme e fazer meu trabalho de guarda. Não. Aí comecei a sofrer uma perseguição velada. Então eu imaginei, por quê? Até a gente que é do direito fala um pouco mais difícil, não é tão acessível. Nunca fui de ficar na beira de campo, nem entregar cestas básicas, então nem imaginava ser vereador. E aí a administração imaginava que eu tinha potencial para isso. Daí eu imaginei, para que eu possa ser um político, é importante que eu seja guarda municipal em outro município. Porque aí eu sou guarda municipal em outro município e na minha cidade, vereador. E aí sim, aconteceu. Eu fui para Paulínia, que o salário compensava a época, deixar 10 anos em Santa Bárbara do Oeste, passei no concurso público em Paulínia, concurso muito difícil, foi pela FGV, concorrência de 203 por vaga, e a gente estudou, e aí naquela que eu criei o método depois para entrar na guarda, que aí eu fui ajudando, e hoje a gente ajuda o pessoal também que deseja ser guarda, e aí voltei para Santa Bárbara do Oeste, me tornei vereador com a missão, né, de primeiro ser um municipalista, fazer para que eu possa chegar nos outros municípios e dizer o que eu fiz, porque aí hoje a gente tem uma experiência completa, desde trabalho na rua, desde trabalho político, de representação também, junto no Conselho Nacional de Guardas. Então, a ideia de mudar de cidade foi para que não ficasse como guarda municipal ao mesmo tempo, subordinado ao prefeito e fiscalizando. Para mim não fazia muito sentido à época. Ah, muito legal. Você é a segunda pessoa que eu sei, né, que trocou assim de função. Eu tenho uma amiga também que ela começou na Guarda Municipal, ela foi para a Polícia Militar e depois ela foi para o Bombeiro. Então, eu imagino que depois que você está estabelecido, a tendência é se manter, talvez trocar de cargo dentro da mesma instituição, né? Agora você corre o risco de sair do que você está fazendo, fazer uma outra coisa, depois tentar de novo. É assim um risco bem grande, Foi né? complexo, mas eu, como vereador, eu acumulei as duas funções. Então eu Ah, tá. trabalhava como vereador e guarda ao mesmo tempo. É mesmo? A Constituição permite. Então, em 2021, quando eu começo meu mandato, e foi Uhum. muito atípico porque era pandemia, me recordo de um teatro que cabe 600 pessoas, que a gente sempre vê as posses acontecendo lá, eu chegar sozinho no teatro porque era pandemia com máscara ainda. E aí quando eu começo, eu explico para a população que eu ia ser guarda municipal e vereador ao mesmo tempo. Uhum. E aí disseram, vai fazer como? É muito difícil conseguir conciliar. E aí eu fiz uma forma de prestação de contas diária. Então, eu tenho todos os dias meu mandato explicando o que eu tinha feito no dia. Hoje é o primeiro dia de Nossa. mandato, estamos aqui na Câmara, hoje é o 10º dia. E no começo foi alvo de sarro, né? Porque os demais vereadores diziam, vereador youtuber, né? Chegou um tempo que eles começaram a fazer igual. Porque a população dizia, pô, o Eliel está fazendo o que você está fazendo. E aí, eu trabalhava como vereador durante o dia e como guarda municipal, são 12 plantões, e à noite pegar bandido. Durante o dia eu lutava em Santa Bárbara do Oeste pela melhoria dos serviços E públicos. tem aquela situação que o agente público, né, o policial em si, ele nunca deixa de ser o policial. Então ele é policial 24 horas, né? E aí, como é É, que faz? então, eu, graças a Deus, eu consegui dentro da Câmara Municipal nunca levar a ideia de polícia para o cargo de vereador. Porque eu Uhum. sempre tive comigo que o vereador, ele é alguém que vai ser persuasivo Sim. com seus pares para apresentar as ideias que ele tem. Mas Uhum. rapidamente eu vi que é uma balela do sistema, É. né? Porque é tudo acordo. Então eu vi que eu tinha uma ideia quando eu comecei o meu mandato, que era propor projetos, porque eu sou da área do direito, então eu tenho facilidade, Tá. propor projetos, regulamentar direitos, e imaginei, vou fazer isso e também vou investigar. Fiz 3 CPIs municipais, 3 com um começo, meio e fim, Uhum. com resultados muito bons. Por exemplo, nós fizemos em relação ao plano de carreira dos servidores, quase 5 mil servidores em Santa Bárbara do Oeste, e grandes dificuldades de progressão. A gente conseguiu demonstrar, por exemplo, uma das questões injustas, que era a avaliação por meio de assiduidade. Então, quem era comissionado não registrava ponto, 100% de assiduidade. Quem trabalhava, se perdesse 5 minutos, era descontado o tempo. Então foi uma CPI com muito resultado. A outra, em relação ao lixo. Por quê? Nós tivemos o aterro fechado e começou a ir para uma outra cidade, numa situação bastante absurda. Uhum. Conseguimos fazer uma CPI muito boa e mandar para o Ministério Público. E uma terceira, em relação ao CROSS, que hoje chama Ciresp, que é
a regulação de vagas de ofertas que tem procedimentos médicos no estado, e os municípios, eles se cadastram para que os cidadãos ali eles possam receber tratamento no estado. Tá. Só que era um absurdo, porque o município, para fazer parte do CROSS, hoje Ciresp, ele precisa manter os exames atualizados. E ainda era papel, muitas coisas, porque não queria, às vezes, ter a dificuldade de atualizar de forma constante no A sistema. burocracia atrapalhando tudo, como sempre, né? Burocracia. E aí a gente teve essa ideia. Nos 2 primeiros anos, colocava projeto, eles não eram nem pautados, porque a presidência da Câmara não era nossa. E aí começou uma outra articulação interna para a gente ganhar a presidência da Câmara. A gente ganhou de 10-9. Foi uma vitória muito interessante de articulação política. Aos 2 últimos anos da Câmara, a gente teve uma possibilidade maior de fazer o nosso trabalho como vereador frente ao Executivo. E uma das grandes conquistas que tem no mandato de vereador para a Câmara, porque eu sempre digo que quando a gente passa pelos locais, você tem que fortalecer as instituições. Não adianta o Eliel sair fortalecido. É importante que a Câmara seja fortalecida. Sim. E em Santa Bárbara não tinha as emendas impositivas. O que são emendas impositivas? Tem o orçamento do município, então tem orçamento para todas as áreas, e nós, enquanto vereadores, temos direito pela Constituição Federal de fazer um direcionamento do recurso para as áreas que Não pode desejamos. ser usado para outros fins que não for aquele específico. Isso, só que a gente tem um valor mesmo, né, específico para cada vereador, na Constituição. Mas a maioria das cidades não regulamenta porque o prefeito não deixa. Como a gente tinha a possibilidade de articulação muito boa na Câmara, a gente conseguiu, eu fui o primeiro vereador a levantar essa bandeira, a gente conseguiu deixar cada vereador lá com R$ 1 milhão para indicar no orçamento, metade de saúde, metade de qualquer área que ele deseja. Então eu sempre indiquei para a segurança e para a PAI, que era um trabalho de fisioterapia muito importante que lá tinha, fora os projetos e toda a articulação. E é o que faz a diferença, porque alguns setores, né, acabam sendo beneficiados e outros acabam ficando sofrendo por conta de falta de recurso, né? Às vezes existe aquela questão, às vezes eu escuto falar muito a respeito disso, você que é da área vai saber explicar melhor, que um setor tem muito recurso, que às vezes nem utiliza todo aquele recurso e acaba sendo queimado, né, enquanto outros não podem utilizar. Questão da educação. Hoje tem uma verba engessada na educação de 25%. 25% do orçamento tem que ser utilizado na educação. Nacional. Municipal. Então, os recursos que vêm do Fundeb, do município também, tem que ser gasto 25%. Então, é 25% na educação, 15% na saúde. A saúde quase sempre extrapola. 25 com 15 dá 40%. As folhas salariais quase todas 51%. Acabou Você o pega dinheiro. 51%, mas 40% dá 91%. 9% para você investir. Só que qual que é a grande dificuldade? A população, ela não está muito aí para o valor dos contratos. A população, ela só percebe o quanto dói quando o serviço não é prestado. Vou dar um exemplo. Vai utilizar o serviço público. Quando não é prestado, por exemplo, o serviço de coleta de lixo. Tá. Enquanto está retirando o lixo da frente da sua casa, se o município está pagando 1 milhão ou 10 bilhões, Tanto faz. ela não vai nem entender isso. A partir do dia que não tem a coleta de lixo, ela fala, opa, o que está acontecendo? Aí a empresa não está recebendo, aí ela vai reclamar. Sim. Então, o político percebe muito rápido que se a população continuar sendo suprida no básico que ela precisa, ela vai ter grande dificuldade de se organizar para fiscalizar. Imagina um cidadão que trabalha das 7 da manhã às 17, pega o ônibus para chegar em casa, tem ali 3 crianças, a esposa, e ele vai ainda se preocupar quanto está pagando no valor do suco da merenda? Não vai. Por isso que os grandes canalhas que ganham as eleições e não fiscalizam posteriormente é que são, né, na verdade, aqueles que deveriam, né, não serem reconduzidos. Por isso que eu sou contra a reeleição. Deveria ter bons gestores do dinheiro público, né? Que não é aquele dinheiro que não é de ninguém. Na verdade, é o dinheiro que é de todo mundo, né? Sem fiscalização, o poder estatal, ele cresce demais. Por isso que nós precisamos ter fiscalização constante. Porque senão você começa a ter grandes ditaduras capitalistas. Porque aí você já tem a reeleição, quase todo prefeito se reelege por vários motivos. E cada vez vai ficar maior isso. Porque hoje que nós temos na inteligência artificial, nós temos a capacidade de descobrir os dados de todo mundo que mora no município. E a gestão vai trabalhar isso a seu favor para a reeleição. E ditadores capitalistas que se dizem socialistas, né? Aí nós vamos ter uma dor maior, porque o povo nem vai conseguir entender a parte do socialismo e do capitalismo. A jogada política, né? Até porque, quando você hoje pega sobre esses conceitos, recentemente fui para a China. Fui a convite da China mesmo, em maio passado, agora de 2025. Fiquei lá 15 dias,
com mais outros 19 políticos brasileiros que foram convidados, deputados federais, prefeitos, e nós vimos a China, eu já tinha ido em 2019, mas agora em 2025, eu vi a China pelos olhos deles. Eles mostraram o que queriam. Então a gente foi lá para Pequim, foi para Jinsan, Jian e Xangai. Aí você começa a perceber como que o pensamento se estrutura. Isso que eu falei agora aqui, sobre o político, ele entender que se o povo não for perturbado, ele também não vai fiscalizar, é a grande sacada para melhorar o serviço político. Porque se você tem hoje, cada vez mais, a informação, mas não conhecimento, que é coisa diferente, hoje, se você pegar, a maioria de nós não sabe as capitais dos estados brasileiros. Não vai saber nem quantos estados tem. Uhum. Antigamente nós sabíamos, porque era conhecimento, Sim. não era informação. Hoje você tem informação, mas não tem conhecimento. Porque você vai sempre depender de uma busca, de um Google, para você saber aquilo que você deveria saber por conhecimento. Pesquisa. Aí você tem hoje a população não entendendo como vai funcionar o jogo político, a população não consegue fiscalizar e hoje ninguém é mais cancelado porque a memória está muito curta, é um escândalo para outro escândalo, para outro escândalo, então ninguém vai Não lembrar. dá conta, né, de tanta... Não dá conta o que nós estamos vivendo. Uma sociedade, como o Baldwin dizia, líquida. Dependendo da forma, eu me adequo. Se for uma caneca, é forma de caneca. Se for, de repente, um tupperware, é forma de tupperware. Então, a grande dificuldade hoje, quando você vai falar em socialismo, capitalismo, partidos políticos, você tem gente de esquerda no PL. Você tem gente de direita, de repente, num PSB, que é do Alckmin. Você tem, ou seja, qual que é a grande sacada que eu vejo hoje? Quem é crítico, quer melhorar o país? É necessário dar um passo à frente para se aproximar daqueles que hoje fazem tudo por nós. É mais ou menos assim, Edson. É como se nós morássemos em um condomínio. Tá. E a gente não se importasse com o que o síndico faz. Uhum. A gente não se sente sócio do Mas país. você acha que é porque tá faltando debate público ou é porque as pessoas não sabem debater? Porque elas não se importam. É mais pesado do que isso. Eu não me importo. Eu não quero fazer esse debate porque é chato. Você acha que as redes sociais, que é outro mercado hoje, as redes sociais, o que ela faz? O que o algoritmo te faz? Você coloca lá um vídeo, uma foto, aí vai bem. Nos próximos conteúdos que não vai bem, você fala, eu tenho que impulsionar. Porque eu fico viciado no like, eu quero que as pessoas gostem de mim, quero que elas comentem. Então hoje tudo virou business. Mercado. E aí o que acontece? As pessoas, elas já estão viciadas em dopamina, nessas questões todas, e elas querem ter o prazer de viver bem. Você não vive bem discutindo a lei orçamentária. Você não vive bem discutindo o discurso péssimo do vereador na Câmara. Agora cai a conexão da internet pra mim. Não. Suspende. Uma emenda parlamentar, você vai discutir uma emenda? Imagina, suspende o WhatsApp. Lembra? Meu Deus do Você céu. vai no VPN, vai logar lá pelo exterior. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma crise de criatividade de como vamos nos comunicar com o povo, para o povo entender aquilo que nós estamos fazendo. Mas será que isso não é proposital? Quanto Claro. mais entretenimento, né? Quanto mais distraído as pessoas estiverem, é melhor para você passar suas pautas aí. Claro, enfim, né? claro. As cortinas de fumaça. Isso. Hoje, se nós pararmos para pensar, os nossos comportamentos eles estão mapeados. E eles sabem que a gente não age racionalmente. A gente age como? Emocionalmente. Emocionalmente. Tanto que, quem um dia já não ficou emocionado com conteúdo bonitinho de rios? Com certeza. O algoritmo entende isso. E o algoritmo entrega para nós aquilo que a gente vê cada vez mais. Sim. Então, se nós quisermos hoje salvar os nossos filhos, salvar os nossos amigos e também se salvar, é preciso que a gente aprenda a fazer silêncio dentro das reflexões que nós temos hoje para perceber qual é o caminho que nós estamos indo. Por quê? Nós somos aquilo que pensamos. E a gente está pensando mal. Porque a gente não está tendo estímulos para pensar melhor. Hoje, as pessoas citam Maquiavel, sabe por quê? Porque elas começam a assistir aqueles videozinhos de internet, Os cortezinhos. cortezinho que explica rapidamente ali a forma impiedosa que era, mas eles não leram O Príncipe, nem Uma sabem que foi profundidade Maquiavel. da informação. E confunde também a palavra maquiavélico, achando que maquiavélico vem de Maquiavel e Maquiavel era maquiavélico. Né? Isso- Tem esses detalhes. Isso é um exemplo, mas se for falar de estoicismo, se for falar Sim. de Bíblia, hoje, se nós formos na inteligência artificial, ela faz hoje discursos maravilhosos, você coloca lá no teleprompter do teu celular, você fica um cara super gênio. Né? Nossa, como ele fala bonito, ainda mais se você souber interpretar. Com certeza. Né? Ou seja, nós estamos hoje vivendo numa era muito complexa da educação,
Porque não é só uma questão de tentar passar valores, é de realmente ser aquilo que você prega que você é. Porque nós estamos tão rasos Uhum. e você começa a olhar pro lado e falar, por que não ser igual ao outro? É. Eu tô aqui tentando, me esforçando, mas, né? E é Então, interessante isso que você está falando, porque qualquer coisa de diferente já destaca, né? com Não certeza. precisa de muito esforço para se destacar. Vai pro TikTok. Uhum. As tendências do TikTok, as dancinhas, os cortes, tanto que, começa a perceber, fizeram lá uma edição no CapCut e eu vou querer fazer igual. Fizeram um bonequinho, eu vou atrás da inteligência São artificial as pra fazer um trends, bonequinho, né? as trends. As trends. E É o que chama atenção. existe uma questão muito rasa em tudo isso. Ninguém pensa mais, né? Parece que alguém pensa pra alguém. Exato, Na e verdade, eu vou recebe pronto. naquela onda porque eu quero fazer parte. É a espiral do silêncio. Se nós Silêncio, estamos sim. aqui em 5, eu penso diferente, mas vocês 4 pensam de uma forma, deixa eu ficar quieto ou pensar igual vocês, porque senão eu não vou ser aceito nessa tribo. E aí nós temos a grande sacada como professor, como político, como pai, de fazer as intervenções de forma adequada. Ninguém vai fazer isso no churrasco do domingo, pelo amor de Deus. Sim. Churrasco do domingo só ouve música sertaneja e dá risada. Mas nos espaços de pensamento, Sim. a concorrência está muito boa hoje. Por quê? Porque é muito medíocre o povo e todo mundo que concorre. Falo, concurso público hoje, se você está minimamente ali, você está entre os 5% que disputa a vaga, 95% vai lá só pagar a inscrição. Agora, isso não é uma questão que as pessoas elas estão perdidas. É muito fácil você se conectar novamente. Só que é claro, você precisa se disciplinar para isso. E eu acredito que a maior busca que nós temos que ter é a da paz. Né? Tipo, quanto você quer ganhar por mês? O que você quer fazer que te dá prazer? Enquanto eu faço o que faço, eu tenho prazer em estar aqui falando contigo, tenho prazer em expor a ideia, tenho prazer, né, nesse bate-papo. O dia que eu não sentir mais prazer, eu não venho. Sim. Porque aí eu acredito que vale a pena a fama, a questão do poder político ou da influência que nós vamos ter, se não tiver um propósito, e eu vi muito isso na China, eles estão tentando com que os jovens tenham clareza de propósito, porque essa geração neném, o que está fazendo? Você olha para o adolescente de hoje, menino ou menina, e vai falar, pô, esse é o nosso futuro? Léo, você esteve na China, imagino que você viu muita tecnologia. Muita. Na segurança pública, você viu alguma coisa que chamou tua atenção? A gente vê, pelo menos na televisão, pela internet, a questão de reconhecimento facial, enfim, várias ferramentas aí de tecnologia para poder, de alguma forma, prevenir, né, a questão da criminalidade. Você viu alguma coisa que chamou tua atenção lá? Olha, é que tem tudo, tá exponencial a evolução na China. Mas no Brasil, nós já temos coisas maravilhosas. Na China, em 2019, quando eu fui, eu me encantei. Hoje só vi algo melhorado. Por exemplo, em 2019, não tinha a ideia de pagar por uma carteira digital no celular. Eu me lembro, em 2019, passar vergonha na China, tentando pagar as coisas com dinheiro. Não, a gente não aceita dinheiro. Aqui é porque a gente tinha dinheiro, né? Tínhamos trocado. E você não tinha, eles não aceitavam. Num parque que nós fomos lá. Eles só aceitavam pelo... hoje é o WeChat, né? Lá Sim. que eles têm. Que você tinha que ter dinheiro lá. Isso em 2019. Quando eu cheguei no aeroporto, me lembro que a gente fez escaneou, né? Tanto as digitais como a facial em 2019. Me recordo os táxis com câmeras. Me recordo quando viajei lá dentro, que nós estávamos em Chengdu, em 2019, que é meio da China. Lá em 2019 foi disputar uma Olimpíadas de policiais e bombeiros. Em 2019. O Guarani foi da turma lá, né? 10 mil atletas do mundo todo. Era o Jack Chan. Conheci o Jack Chan. Ah, é? A gente que foi criança, vocês são da minha... mais ou menos da nossa idade, né? Então, em 2019, me recordo, quando a gente foi daí pra Pequim, para os locais de avião ali dentro, era muito, assim, pra nós, era muito interessante ver que eles tinham todos os nossos dados. No Brasil, hoje, nós já temos, por exemplo, Muralha Paulista, que é a muralha digital também, as cidades com monitoramento de câmeras. Hoje, nós temos ferramentas na viatura, como guarda municipal, que eu consigo, olhar seu emplacamento, saber onde você mora, saber todas as conexões que você tem por onde você passou, até mesmo seu rosto, consigo ver nos bancos que nós temos hoje, tanto do CNH, do próprio RG. Então, na China, o que eu achei interessante na parte tecnológica hoje, é que eles estão tentando buscar
dentro dos comportamentos, ajuda para a população, principalmente em relação ao suicídio. Porque a população jovem lá, que eles estão tentando incluir, eles estão com algumas tecnologias na área da inteligência, que é sensacional. Agora, IA hoje, lá, eles estão tentando competir com o ChatGPT, né, estão tentando fazer algumas questões para ficarem a maior economia do mundo. Porque hoje, eu imagino que a China, parte do comunismo que a gente vê aqui do Brasil, lá é uma ditadura mais capitalista. Eles não. Sim. Essa questão ideológica é mais ou menos com a gente, entendeu? Aqui eles têm outra ideia ali de parcerias. Mas o sonho na área da segurança é você integrar todas as redes sociais, porque você fornece muitas coisas para a rede social. Então é integrar todos os bancos de dados de rede social. É você integrar todas as câmeras das casas para Mas um isso monitoramento central. não acaba barrando na liberdade, no comportamento do indivíduo? Não, você não acha? Eu acredito que o livre-arbítrio, que nós já não temos, o livre-arbítrio, ele está sendo entregue. Por quê? O município fala assim para você de Sorocaba: olha, eu vou melhorar a segurança da sua rua. Eu não quero o monitoramento interno, mas me dá a senha aqui das câmeras externas para que eu possa ajudar. Então eu integro a sua câmera aqui externa ao meu sistema de câmeras que eu já tenho, e eu potencializo muito a fiscalização disso tudo para acidentes de trânsito, de repente indivíduos que lá não residem, veículos da própria comunidade. Então, eu acredito que nós estamos entregando isso. Porque quando a gente fala em fiscalização, eu sempre tenho 2 livros que eu faço um comparativo. Tá. Que é A Revolução dos Bichos e 1984. Por quê? Na Revolução... George Orwell. Isso. Na Revolução dos Bichos, quando os porcos eles ocupam a Casa Grande, eles começam a ter comportamentos de homens. E em 1984, que foi um livro também muito interessante, que foi escrito em 48, ele tinha a ideia de que o indivíduo, ele não, que era contra o grande irmão, ele só seria morto quando ele começasse a entender que o Estado estava certo. Ou seja, a diferença na Santa Inquisição, que você matava alguém que ia para a fogueira acreditando naquilo que dizia e você produzia um mártir, você tinha depois, em 1984, o grande irmão dizendo: não, eu concordo com o Estado, eu que estou errado. O que nós estamos vendo aqui hoje é o Estado te convencendo, te persuadindo que você está errado em manter a tua liberdade individual. Sim. E a primeira delas é a questão da arma de fogo. Sim. Se você não tem direito à segurança pessoal, isso fere um direito humano. Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à segurança pessoal A se proteger, né? é um direito. Nossa! Tanto que eu falo, todo mundo que hoje diz sobre arma de fogo, eu sou contra. Primeiro, você tem que ter regras, né? Um acompanhamento psicológico, então tem que ter um teste psicológico, tem que ter uma capacidade de Porque não é manuseio. fácil. Entrega né? Não é a qualquer fácil, um. né? Sem antes passar por um teste, tem uma série de coisas. Então, mas deveria ser fácil para aqueles que preenchem os requisitos. Isso Hoje não é isso. não é. Nós decidimos, quando o Estatuto veio, Normalmente. nós tivemos uma consulta pública. E ganhou a comercialização da arma de fogo. Vai comprar uma arma hoje. Você consegue a posse, que dirá a posse. Mas o porte, você tem que demonstrar efetiva necessidade. Agora, esses dias viralizou um vídeo de um influencer que tem um pai, um figurão, que ele tava com a arma no meio da perna, aí o policial aborda e o policial diz: isso é polícia e tal? Não, sou analista de crédito. E aí foi mal interpretado o vídeo. Ele dizia: eu tenho porte de arma de fogo para defesa pessoal, que é uma modalidade prevista no Estatuto do Desarmamento. Só que você precisa preencher requisitos. Só que hoje, a avaliação é subjetiva. Então, ele tem um pai figurão, tem condições, ele tem. Vai você demonstrar efetiva necessidade, dizer que você está sendo ameaçado, quase sempre indeferido. E aí, disseram o seguinte: mas um analista de crédito tem? Não é porque ele é analista de crédito, ele poderia ter qualquer outra profissão. É que ele preencheu os requisitos, subjetivamente foi deferido, mas o cidadão comum não tem direito. Você vai tentar, não é possível. Agora, eu não sou radical em relação a isso, mas o que é combinado não é caro. A gente decidiu com mais de 60% dos votos na consulta pública que nós poderíamos utilizar arma de fogo. E arma de fogo, a maior trava é o dedo. É o controle emocional. Que nem eu não sou uma pessoa igual quando eu tô armado. Quando eu tô desarmado, eu sou muito mais tranquilo do que quando eu estou armado, no sentido de proteção. Por quê? Com uma arma de fogo, hoje eu me sinto um alvo.
Um alvo do camarada que quer roubar minha arma, às vezes. Do camarada que eu não sei hoje com quem é criminoso. Então eu fico muito mais atento, né? Muito mais tenso com arma de fogo. Só que eu tenho uma chance. Enquanto que quem não tem arma de fogo não vai ter a chance. É que se confunde muito, né, Léo? Pode ser que eu esteja errado, mas quero que você confirme isso. A questão da violência que a gente vê nas ruas aí, que é iminente, ou seja, o bandido ele tá armado e o cidadão não está. E acaba se confundindo. Ah, vai ser um bang bang, né? Isso que às vezes a gente ouve falar, vai ser tiroteio, mas não. É o contrário, imagino eu, que quando o bandido vê que o cidadão ele tá ali podendo se proteger, o bandido vai pensar duas vezes, né? Antes de E a agir. arma do bandido é arma legalizada? Não é. Ele vai passar por um psicólogo? Ô, senhor psicólogo, eu sou bandido, então por favor, ateste que eu tenho capacidade para usar essa arma. Ô, seu psicólogo, acho que ele vai fazer o alvo de 4 cores da Polícia Federal ou teste no humanoide? Não vai. Agora, arma de fogo não é para salvo aqueles que vão ser CAC, né, que é o caçador, né, o atirador, o colecionador, né? Aí tudo bem, mas quem não vai ser o CAC, ou de repente tiro esportivo também, né? Quem não vai ser, que vai usar para defesa, isso não é brinquedo. Isso tem que ter um cofre, tem que ter. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu tirei a munição, mostrei a arma para ele, expliquei isso aqui mata, né? Eu sempre chego e já coloco no local adequado, mas se um dia eu esquecer, até foi engraçado, no dia 7 de setembro eu fui desfilar com ele, porque eu acho importante a criança ter essa experiência, e é até bonitinho, porque quando ele coloca o uniforme, ele fala assim, papai, como que eu tenho que fazer? Eu falo, você estufa o peito, você fica com uma cara de que demonstra, né, uma autoridade. Ele fica assim andando, aí até exagera nas caras, fica muito bravo na foto. Eu falo, Tudo, aqui tem uma arma pra ele de brinquedo, obviamente, pro 7 de setembro. E aí, na viatura, tinha outras crianças que foram, a gente foi os guardas na frente, as crianças atrás, desfilamos em Paulínia em 16 viaturas, e aí ele dizia, o menino queria ver a arma, né? E aí ele disse, eu não posso te mostrar, porque a arma não é pra ver. E mais, se você pegar, não aponta pra ninguém. Conceitos que a gente falou em casa. Então não é uma Entendeu? questão bagunçada, Entendeu é a uma questão seriedade. organizada. Agora, Sim. como que a gente faz para a gente evoluir em pautas que foram politizadas? E aí você tem grandes questões acontecendo no mundo, que aí você tem uma discussão politizada que tira o foco da essência daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Sim. Nós deveríamos discernir, o Estado deveria intervir menos. Eu tenho que ter a minha liberdade. Agora, é claro, é uma discussão que hoje ela não é pacífica, né? Ó, ainda falando sobre questão de tecnologia, educação, eu vou fazer uma pausa aqui porque a gente vai voltar nesse assunto, mas eu quero ver com o João. João, questão de opinião mesmo, tá? Você acha que mais ferramentas tecnológicas, câmeras espalhadas pela cidade, a gente está vendo que isso tem acontecido muito em Sorocaba, né? Todos os pontos da cidade ele tem os principais pontos, ele tem câmeras inteligentes, enfim. Mas você acha que essa ferramenta é a principal de todas? Ou precisa haver uma conciliação também com a educação das pessoas, dos jovens, para que isso seja de fato efetivo? Uma vez que não só a preocupação de saber que eu estou sendo visto, por isso que eu não vou cometer alguma coisa, ou eu ter uma base educacional para que eu possa viver melhor em sociedade. Eu acho que toda e qualquer mudança tem que existir normas e procedimentos. E essas normas e procedimentos precisam ser seguidas. Só que para que isso aconteça, eu acho que tem que ter explicação de alguém que realmente conheça o processo e que coloque isso não só para alguns utilizarem, mas deixe isso mais claro para a população. Eu acredito que tem muitas mudanças que são feitas e que tem muita gente que descobre depois do ocorrido. Não tem orientação, não existe uma preventiva, não existe algo orientando essa pessoa. Então, eu acho que toda e qualquer mudança tem que existir o processo de não só de capacitar para que aconteça a mudança, mas de orientação. Porque senão se torna um ato falho, um ato nulo ou momentâneo. Por isso que muitas vezes algumas mudanças, alguns projetos não vão avante, acontecem em pequena escala, porque ele foi feito sem nenhum tipo de planejamento. E no planejamento tem que constar atos orientativos, atos de orientação. Então, eu acredito que se torna nulo se não houver
algo que leve ao processo de educar o cidadão, de Uhum. mostrar para ele qual é para que serve aquilo. E não mudei só. Mudei tem que ser feito daquela forma. Mas tem que dizer para que serve. Quais são as vantagens, quais são os benefícios para ele e para a família. É isso que eu imagino. Ô, Eliel, quero aproveitar aqui e também te perguntar como que está a questão da segurança no município? Você está mais próximo, né? A gente ouve muito sobre a questão estadual, federal, mas no município. O município ele tem verba para, por exemplo, manter as viaturas, para manter o salário ali dos agentes, para equipar com ferramentas tecnológicas. Como é que você enxerga, já que você tem tanto essa parte operacional, quanto a parte também de gestão política? Olha, hoje não se tem repasse do Fundo Nacional de Segurança para os municípios, é zero. Então, o Fundo Nacional de Segurança, É zero? zero, fica para o Estado e para a União. Só para chegar no município tem que ser por meio de convênios, alguma coisa assim. Não tem transferência de fundo a fundo, que é o que deveria acontecer. Porque onde tem guardas municipais, a Polícia Militar coloca menos efetivo. Uhum. Tanto que em Sorocaba aconteceu um fato, que eu acredito que ele é também um fato até político. Porque o prefeito ele aumentou o efetivo da guarda e a Polícia Militar também aumentou o efetivo. É uma coisa que não tem no Estado. Aonde você tem mais guardas, o Estado meio que sai. É natural. Mas aqui tem uma questão, talvez, pontual política em Sorocaba. Por isso que aumentou o efetivo da guarda e da polícia. Ótimo para a população. Quem ganha é a população. Tá. Mas não é a realidade que a gente vê. Aonde tem guardas municipais, o Estado recua. E em São Paulo, dos 645 municípios, você tem cerca de 220 que tem guardas municipais. E aí o prefeito investiu na guarda, tem maior número de guarda, o Estado vai e coloca esse policial em outro município. Porque não tem, hoje, em número ideal de policiais militares, e eles não conseguem repor. Tem um Por quê? déficit na polícia hoje? Muito grande, e os concursos públicos não dão conta das exonerações que acontecem. Por quê? As carreiras hoje, elas precisam ser atrativas. Uhum. E hoje a Polícia Militar não é atrativa no início de carreira, tanto que muitos entram com desejo, com sonho, aí começam a se deparar com as dificuldades financeiras, no final do mês você não paga as contas do mês com um funcional ou com sonho, você paga com dinheiro. E aí E você aquela tem... questão do policial que mora na periferia, enfrenta todos os problemas do cidadão comum, mas com um agravante, né? Exato. E aí ele começa a deixar as carreiras, né? As fileiras da Polícia Militar. Ele diz, ó, não dá pra mim. Então, nós temos hoje os concursos não preenchendo, nós temos hoje um déficit, nós temos menos policiais a cada ano e as guardas municipais avançando. Mas a custo do prefeito investir do Tesouro Municipal porque não tem recurso. Então hoje as guardas elas estão evoluindo de acordo com as capacidades de gestão de cada prefeito, porque não tem repasse de fundo a fundo. Tanto que é algo que a gente precisa lembrar. Na área da segurança pública hoje, fora essa eficiência para que a ponta funcione, você tem o CPF dentro do uniforme. Sim. Por quê? Se você não valorizar aquele guarda municipal, assim como o policial militar, como que ele volta para casa? O número hoje de pessoas que vão embora pelas próprias mãos é enorme. Por quê? Porque você tem cada vez mais depressão, cada vez menos saúde mental, e fora as dificuldades todas de você adquirir uma casa própria, de você se matar em bico, ficar trabalhando muito para que você tenha uma condição melhor financeira. Então, nesse todo, o Estado hoje ele tenta fazer o seu melhor, o município tenta fazer o seu melhor, mas essa equação também tem a valorização na área de segurança. Em São Paulo, o salário mínimo em São Paulo é R$ 1.800, porque o nosso salário mínimo paulista é diferente do salário mínimo nacional. Quantos salários mínimos um policial ganha no início de carreira? Nem 3 salários mínimos. Quanto que um guarda municipal ganha no início de carreira? Agora, pera um pouco. Eu quero que esse guarda municipal ele seja um aplicador da lei. Para você aplicar a lei, você precisa conhecer a lei. Então você vai fazer um curso técnico. Vai conhecer as leis. Você tem que fazer um curso para manusear arma de fogo. Tem emocional para isso, portar arma de fogo, tem corregedorias com as disciplinas todas, tem os políticos que nos fiscalizam, tem o povo que fiscaliza, tem a instituição que fiscaliza, e no final do mês você não paga nem um salário justo para ele. É. Ah, mas Eliel, e a educação, e a saúde? Nós estamos falando da segurança. Obviamente que educação e saúde também tem suas dificuldades, Sim, mas eles ainda têm orçamento. Tem piso nacional, tem repasse de fundo a fundo hoje da... Isso aí já são emendas. As emendas impositivas podem chegar para a guarda, mas de fundo mesmo é aquela transferência que vem da União ou do Estado direto para o município. Essa rubrica é para segurança, não tem hoje. Uhum.
Estou adorando tocar no microfone. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos hoje dialogar e conversar, porque a população ela quer o serviço feito na ponta. Mas ela não vai entender esses meandros todos, que aí é quem é da área que vai compreender. Nem vereadores, nem deputados que não são da causa vão entender tudo isso que eu estou te dizendo. Sim. Voltando um pouquinho aí à questão da Guarda Municipal, hoje ela tem um poder de policiamento, né? Isso. Qual que é a situação? A guarda, quando surgiu lá em 88, em 1988, muitas cidades já tinham guardas municipais, como Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Paulínia, Sorocaba. Mas, quando surge a Guarda Municipal na Constituição, era para cuidar de bens, serviços e instalações. Com o passar do tempo, não surgia a lei que regulamentava, as guardas municipais foram ocupando um vácuo que a Polícia Militar foi deixando, foi aumentando as atribuições. A Constituição é de 1988, só em 2014 surge a lei regulamentando guardas. Que aí a Guarda Municipal vai fazer o papel que tem feito hoje. Como a gente não tem deputado federal, não tem deputado estadual, é uma dificuldade muito grande de representação, a gente tem um vácuo legislativo. Começou a ocorrer o quê? Decisões judiciais. Então, ADINs, ações diretas de inconstitucionalidades, a DPF, que são arguições de descumprimento do preceito fundamental, começou a ser regulamentada a função de guarda pelo STF. Então, hoje tem poder de polícia, hoje a Guarda Municipal é uma polícia municipal, mas como o nome não está em legislação federal, hoje não se deixa colocar o nome Polícia Municipal, e as coisas foram evoluindo. Mas as guardas municipais, elas são gritantemente diferentes em cada município. Tem municípios que pagam muito bem, outros pagam muito pouco. Tem locais que têm armamento, outros não têm. Então, ainda hoje, eu considero uma desorganização muito grande pela incapacidade de regulamentar e de interesse político, né, nessa instituição policial municipal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com o avanço dessas tecnologias, com o avanço de toda essa evolução que vem acontecendo, falando de município, né? Vocês têm um trabalho, algum projeto dentro da polícia voltado para a capacitação desses agentes, podemos chamar de agentes públicos ou não? Sim. Sim. Né? Todo guarda municipal é concursado. E existe alguma coisa, porque a gente sabe que tem lá os concursos, né? Eles são cobrados, talvez, uma ou outra disciplina deve existir nesses concursos para mostrar se ele está preparado para assumir esse cargo. Mas, posterior a isso, ele vai para a rua, outros para serviços administrativos, e com essa evolução, essa mudança que o planeta está passando, existe uma preventiva ou alguma coisa, algo que capacite eles, que recicle eles, que mostre essas novas ferramentas, esses novos jovens que estão vindo para o mercado, essa nova população? Existe algo assim? Sim. Fora o curso de formação, que muitos concursos, essa etapa ainda é de aprovação. Você faz o curso de formação sem ter a posse. Se você reprovar no curso de formação, você não se torna guarda municipal. Então, para iniciar, tem uma matriz curricular de formação de guardas municipais, tem que fazer o curso. Fez o curso, foi aprovado, aí todo ano você tem X horas para fazer de atualização profissional, tanto em armamento e tiro, como nas partes teóricas. Fora isso, as guardas municipais têm criado grupamentos especializados. O carro-chefe hoje, a questão da Lei Maria da Penha. Hoje você tem patrulhas Maria da Penha, que é um grupamento especializado dentro da guarda, que também tem as atualizações próprias. Trânsito, idem. Trânsito, muitos municípios decidem que a guarda não vai fazer, mas pela Lei 13.022, é uma missão também do guarda realizar a fiscalização de trânsito. Tem cidades que têm o agente de trânsito e o guarda. Uns fazem o trânsito. Outros locais optam pela guarda não fazer. Também tem atualizações, porque a legislação de trânsito muda muito. Sim. Em Paulínia, nós somos agentes de trânsito. Então, nós temos que acompanhar toda essa atualização. Você vai fazer uma autuação, por exemplo, hoje, você tem um sistema para você fazer, é muito rápido hoje, mas você precisa saber a tipificação. Porque se você não souber, você acaba cometendo uma ilegalidade que é um crime, uma prevaricação por não fazer, ou de repente um abuso de poder, né? Um abuso de autoridade ali. Então, hoje, se você parar para pensar no trabalho do guarda, nós trabalhamos em cima da lei. A legalidade administrativa diz na Constituição que todo guarda municipal, ela diz, né, todo agente público, né, ele só pode fazer aquilo
que a lei determina, enquanto que o Estado não pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, a regulamentação das diversas questões da produção de leis no Brasil é um caos, né? A quantidade de leis que se muda e da forma que se tem hoje, ela tem uma atualização obrigatória para as guardas municipais. E aí, hoje, nós temos outras matérias sendo incluídas. Por exemplo, a PH. A PH, que é o atendimento pré-hospitalar, hoje nós já temos a introdução do APH nas guardas municipais. Que nem no meu uniforme, eu tenho um torniquete, que ainda é o APH para a minha própria utilização. Então, eu uso um torniquete, que se eu tomar um tiro, eu vou ter treinamento para que eu possa chegar vivo até o hospital. Porque hoje, qual que é a grande dificuldade no mundo? É você parar sangramentos. Se você parar sangramento, você vai conseguir ter uma chance. Tem um monte de mortes evitáveis. Você toma, às vezes, um tiro na perna, você vai sangrar até morrer. Mas se você tiver um torniquete, você vai conseguir aplicar e a perna vai ficar sem irrigação, você não vai perder sangue, vai chegar no hospital, vai ter uma chance. Então, o APH começou assim. Mas hoje, do torniquete, você já tem a possibilidade de usar um selo de tórax. Você já tem a possibilidade de preencher feridas. Quando você toma um tiro com gás hemostático, aí você vai aprendendo. Logo, e hoje que é para usar no próprio policial, vai se tornar uma missão nossa também na rua. Porque se você entender a função do policial, que é uma função extremamente nobre, mas se você não der condições para ele, como que funciona? Imagina, um guarda municipal hoje, nós temos uma doença que é a falta de aposentadoria especial. Sim. O guarda não tem aposentadoria especial ou policial. Vai fazer um guarda de 70 anos correr atrás de menino de 18 na rua, sendo que ele... A parte física nossa um dia vai decair. Não consegue pular um portão, um muro. Então, ou seja, a gente tem várias questões hoje de atualização que são obrigatórias. Mas aí entra na dificuldade dos municípios de ter recurso, ter estrutura. Em Paulínia nós temos uma academia de formação maravilhosa. Onde tem a possibilidade de ter formação, você vai continuar tendo. Onde não tem, a fiscalização deveria ser pela Polícia Federal, mas quase sempre não acontece. Isso ele acaba ligando aquela pergunta que você fez e que você veio confirmar, dessa necessidade de existir a capacitação frequente, porque a todo momento nós vivemos uma constante mudança, né? Heráclito já dizia que há 500 anos antes de Cristo, a única coisa permanente é a mudança. E aquilo que você tinha me perguntado, né, com essas novas tecnologias, né, em relação como usar isso. Se houver também esses processos de capacitação, de orientação, mostrando porque isso é... Você tem um monte de ferramenta e não tiver como utilizar, não serve para Não serve pra nada. Igual a mídia hoje. Hoje, a maior dificuldade que nós temos é como se relacionar com a mídia, como a gente produzir respostas, às vezes, para vídeos que viralizam, porque o celular filmou e já está na rede. Acabou, é na hora instantânea. E acabou. Então, como que você faz hoje? Todas as prisões que nós fazemos, os depoimentos hoje não são mais presenciais. Você recebe uma senha, vai entrar pelo Teams e você vai falar com o juiz, com o promotor aqui. E aí, a gente tem aquela geração que não gosta de câmeras. Sim. Então, qual que é hoje a grande dificuldade? Você está exigindo que o policial ele seja lá na ponta um psicólogo, que ele seja, porque numa violência doméstica e familiar, você tem o criminoso que é, às vezes, muito claro ali pra você, mas às vezes você tem um conflito, que o guarda também vai mediar, sem tomar lado, você vai querer mais gente que você seja ouvido. Você tem alguém em cima da ponte querendo pular. Aí você tem... E fora tudo isso, eu tenho também os meus problemas pessoais que eu tô indo, às vezes, levar no serviço, né? Eu já vi muitas vezes, né, questões como essa. Me lembro de uma, que é trágico-cômico, mas a briga era por um prato de comida. Verdade. O marido com a mulher brigaram, aí o marido acabou jogando a comida nela tal, e aquela situação instalada quando nós chegamos. E o guarda, ele não estava muito bem em casa. Só que aí eu já percebi, porque ele falou sobre um pré-julgamento, falei, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo aqui. Por quê? Também tem essa questão mental. Por isso que a área da segurança é uma área extremamente complexa, como é a saúde também, como é a educação também, com as suas peculiaridades. Mas a dificuldade é que eu olho para um policial, para um guarda, e eu não vejo o CPF. Eu não vejo o ser humano. Eu vejo o Estado. Mas dentro disso, eu vejo o município. Dentro disso que você está falando e da questão do João aqui, que ele comentou sobre o preparo. Existe também uma continuidade no preparo físico, porque às vezes dá a impressão que tem, né, certos públicos. Todos nós, o tempo passa, você vai... responder isso aí, Edson,
A gente precisa só dar uma pausazinha Claro. para nós fazermos um comentário dos nossos patrocinadores, senão a gente não consegue depois pagar as nossas contas aqui. Manda lá. Já percebeu que a gente paga caro em quase tudo, menos naquilo que realmente importa? Que tal fazer uma graduação, uma pós-graduação ou até mesmo uma segunda graduação no conforto do seu lar e pagando muito pouco? A nossa meta é a sua evolução. Aqui o conhecimento custa pouco, mas vale muito. Polo UniBF, Jardim Europa, Sorocaba. No Evolução Centro Tecnológico Educacional, cada curso é uma porta aberta para novas oportunidades. Aqui você aprende de verdade, com prática e inovação, para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Inglês imersivo, robótica e diversos outros cursos profissionalizantes. Evoluir é o melhor investimento que você faz. Evolução Centro Tecnológico Educacional. Nós estamos voltando agora aqui com o nosso convidado, né? Eu e Eliel agora podem fazer suas... Sobre a parte física, tem guardas municipais que colocam no horário de trabalho. Então você, antes de começar o turno, você vai lá fazer a sua atividade física. Você tem a academia, você tem às vezes professores que vão puxar treinamentos físicos, mas a gente sabe que com o passar do tempo, muitas pessoas vão deixando a prática. E a preparação física não é só exercício, é alimentação, é ansiedade. Sim. E o que mais tem, às vezes, o trabalho policial é você sair de 0 a 100. Você, às vezes, está parado, ali num ponto, né, estratégico, aí dá uma ocorrência, você entra na viatura, vai a 120 por hora, vai desce correndo, e aí acabou a ocorrência, que não era, de repente, algo que realmente verificado, você volta na estaca zero de novo ali. Então, você tem, às vezes, a ansiedade muito grande, você desconta na alimentação. Então, quase sempre você vai estar comendo, bebendo alguma coisa, comendo tanto que é algo que não é recomendado, mas você faz muito, né? Então você acaba tendo o sobrepeso natural, você não vai ter os corpos atléticos de 18 anos a vida toda, e também é uma luta com o passar do tempo, e aí você tem a responsabilidade do agente, que acaba não acontecendo, e aí você tem muito mais dificuldade na ocorrência, porque na ocorrência, se você vê policiais bem treinados, bem preparados, com condições, você tem a eficiência maior na ação. É muito feio quando você vê um policial ou um guarda municipal não conseguirem imobilizar uma pessoa. Lutando ali, segurando o braço, uma coisa e outra, porque não sabe fazer, de repente, aquele trabalho. Ou não tem a parte física. E outra coisa, nós estamos com uma arma de fogo que se ele pegar, ele vai te matar. Então, é uma autorresponsabilidade também essa questão da parte física. Né? Só que, infelizmente, baixo efetivo, não tem outro, o policial tá lá fora de forma, não tem às vezes um TAF para medir isso, não tem coragem para regulamentar isso, dizer, olha, se você não passar no TAF, você não vai para a viatura, porque tem que cumprir, né, a escala e você precisa ter gente na rua para atender a ocorrência. Lembrando que 95% das ocorrências são ocorrências de baixa letalidade, mas tem as ocorrências que você precisa correr, que você toma um tiro na viatura, você precisa rolar, você precisa... Então, todo mundo que tá na rua vai se deparar com E eu isso. não podia deixar de perguntar, você já experimentou aí algumas ocorrências aí? Você pode compartilhar com a gente? A adrenalina vai a mil, me recordo de uma Mas que... é carreira, vamos falar assim, né, aquela linguagem bem antiga, né? É carreira tipo daquele moleque que toca a campainha e sai correndo? Ou não? Depende. Depende. Por exemplo, você vai correr, se você for correr atrás de alguém, tem o peso do equipamento. Né? Me lembro de uma que foi, né? Aí também é experiência, né? Me lembro de uma que estava eu e o parceiro em uma motocicleta roubada e dando perdido nas viaturas. Daí a gente conseguiu abordá-los, mas ele acabou se chocando com a viatura, a moto caiu e 2 indivíduos. Um, a gente conseguiu abordar rapidamente, ficou ali, o outro correu. Isso 4 horas da manhã. Esse que ficou, falei pro parceiro, e aí, tá bem? Tô bem, pode ir atrás do outro. Mas o outro já tava correndo bastante tempo ali, né? Tinha corrido um pouco antes. Só que aí eu fui pela sombra das árvores, né? Pela calçada correndo ali. Desliguei meu rádio, deixei o parceiro comunicando. Por quê? Mais importante do que correr na velocidade que ele estava era saber pra onde ele ia. Porque eu vi que tinha uma rua pra direita, outra pra esquerda. Eu falei, olha, se ele for pra cá, depois eu vou conseguir falar pras viaturas que foi aqui. Ele vai ter que se esconder, porque era uma rua muito grande, as 2 ruas. E aí ele decide pular numa diocese. Daí eu vejo onde ele pula, vejo onde ele se esconde.
eu consigo chegar, na hora que chega o apoio, a gente vai lá e consegue efetuar na prisão dele também. Então, ou seja, na rua tem esses macetes, mas me lembro de uma ocorrência, essa com troca de tiros, que a gente teve de um veículo roubado em Campinas, foi para Paulínia e depois voltou para um bairro em Campinas, onde ele morreu. E essa ocorrência ela envolveu muitas viaturas, alta velocidade e muita adrenalina. Porque a técnica ela existe e quando a gente treina, a gente condiciona o nosso corpo. Tanto que o controle de arma de fogo, se você vê um policial militar, um guarda municipal, quando ele sai com a arma na mão, ele sai geralmente com ela apontada para baixo e sem o dedo no gatilho, porque é condicionamento. Mas, por exemplo, à noite, quando você vai trabalhar, você tem as técnicas policiais para uso da lanterna. Porque não adianta só, como você vai o paisano, quando vai usar a lanterna, ele vai clarear assim. Sim. Como que você faz para clarear assim, que você tem que segurar a arma também? Então tem posição, tem toda uma técnica para você fazer. E vai acertar tiro correndo. A gente brinca que o bandido ele atira para trás, para cima e cai na testa do polícia. Enquanto que você, policial, atirando, é muito difícil acertar o tiro. O tiro de precisão, que você vai lá fazer alça em massa e vai fazer avisada, não é o que a gente utiliza. A gente leva alça em massa e vai atirando, porque a gente tem o condicionamento e a rapidez. Tanto que a nossa ideia é sempre cessar a injusta agressão. Então, a legítima defesa, nós precisamos que a injusta agressão ele seja atual ou iminente para eu agir. Ou estado de necessidade, que são dos animais, por exemplo, um perigo atual, né? Então, as excludentes, e alguns falam até besteira, né? Fala que a gente tem que tomar tiro primeiro para depois dar tiro, não é verdade. Eu verificando que eu tenho uma injusta agressão, preciso tomar tiro. Se A a arma tá pessoa na tá com mão, a arma na mão, isso quer dizer que ela tá preparada. no máximo larga a arma, não largou, senta o aço, né? Por quê? Precisa fazer isso. Eu tenho que voltar para casa. Agora, que nem juridicamente, toda vez que eu precisei fazer um boletim de ocorrência com uma situação mais complexa, a gente fez tranquilamente. Me recordo de uma violência doméstica familiar que ele já tinha quebrado o maxilar da mulher e a mulher não queria apresentar. Só que daí ele vira pra mim e fala, eu vou te pegar. Eu não vou esquecer de você. Pô, pera um pouquinho. Agora ele cometeu um crime contra mim. Uma ameaça, né? Daí, se a senhora vai ou não, aqui vai a gente. E ele tá preso. Eu tive ocorrência recente com ele, que ele continuou preso. Um caso de reincidência. Então são situações. Esses dias teve uma ocorrência, assim, totalmente inusitada. Tragicômica. Um senhor muito forte, pela profissão de construtor civil dele, chega na frente de uma empresa e fala assim, minha mulher está aí dentro. E o vigilante diz, ô senhor, domingo à noite, imagina, sua mulher está aqui dentro. Minha mulher está aí dentro, quero entrar aí. Então o vigilante, não tem ninguém aqui. Ele pega o portão eletrônico, tira do trilho e consegue entrar na empresa. Nossa. O vigilante está sem arma. Ele começa a tacar pedra, mas umas pedras enormes que a empresa tinha, o vigilante consegue correr e liga pra esposa. Não conseguiu ligar o 90 nem o 53, ligou pra esposa dele, só que ele tinha brigado com a esposa antes de sair para o trabalho. A esposa viu a ligação, achou que estava querendo fazer as pazes, desligou. Desligou uma, desligou duas, na terceira ela atende, fala, pelo amor de Deus, me ajuda, tem um maluco aqui. Daí a gente chega de viatura, no que a gente chega, que não era tão maluco, ele corre. Aí ele correu, o agressor, e aí a gente consegue abordá-lo. Então que a gente vai abordá-lo, né? Eu estava de encarregado, a gente para a viatura, e a gente tem viaturas grandes em Paulínia, né? São S10, então também tem, né, uma forma mais robusta de abordar. E a hora que a gente aborda, parado, ele vai pra cima do meu motorista de soco. Nossa. E aí naquela cena, pra gente abordar, bom, a gente abordou e tal. Aí a gente identificou que era uma pessoa perturbada, totalmente maluca. Você já tá descontrolado. Não, ela estava imaginando, talvez uma esquizofrenia, que a mulher dele estava dentro da empresa, que não tinha mulher dele dentro da empresa. Era uma maluquice. Daí a gente conseguiu, abordou, né, foi depois apresentar a ocorrência. Aí a gente apresentou o vigilante, esse agressor, as pedras e a esposa que depois fez as pazes com o vigilante. E são situações de estresse. Depois que você conta, fala, mas não, pera um pouquinho. Passou, Pega né? uma pedra desse tamanho na cabeça do vigilante, ele morre. Falou. Sim. Então, são circunstâncias que depois, na Polícia Civil, a capitulação desse crime depois, às vezes é uma tentativa de lesão corporal, uma coisa e outra. Fica até tranquilo. Mas e na hora da ocorrência? Você precisa voltar vivo para casa, precisa ser técnico para ficar bonito na filmagem Tem inteligência emocional. e mais. Inteligência emocional, por quê? Se a câmera pegar eu dando um tapa, um soco, de forma equivocada, ou sinal de custódia, ele falar que ele apanhou e tiver a imagem, eu posso perder meu emprego. Eu posso ser preso.
O guarda municipal e o policial militar Chegamos, né? não é só perder o emprego, ele pode ser preso. Ele sai de casa, vai trabalhar e pode vir uma ligação, ó, ele tá na preventiva porque deu um tiro errado. Então, eu sempre falo para as pessoas que falam assim, não, ladrão tem que matar tudo. Tá bom, vai você lá, coloca o uniforme, vê quanto tempo você dura juridicamente. Então, não é uma questão fácil, porque a gente precisa dessa questão toda, e a ocorrência na rua, ela é muito complexa quando acontece, porque por mais preparado que a gente esteja, e quando a gente até torce às vezes por uma ocorrência mais agitada na noite, não vou Tá dizer que não, muito parado. dizer que não, né? Mas Um assim, pouquinho de ação, né? um pouquinho de ação, mas assim, Como que acontecem os chamados? Como que o guarda ele recebe essa Hoje ocorrência? nós temos o 153, que é o número nacional, né? A Anatel reservou 153 para a Guarda Municipal, mas quase sempre também nas cidades hoje tem aplicativos, tem telefones fixos que são divulgados para a população. O chamado é Vai na atendido central. na central, geralmente central de monitoramento, aí despacho para a viatura mais perto. Ah, sim. Quase sempre, por exemplo, viatura 109. Vai lá. Viatura 109 é o controle. QAP. Olha, pela rua tal, uma desinteligência entre vizinhos, ou uma perturbação de sossego, ou de repente fala pelo código. São educados, né? É. Mas inteligentes. O nome é bonito, desinteligência, né? A gente sabe o que significa. Pau tá quebrando. A gente sabe. E aí você vai desenrolar a ocorrência quando chega. Quase Aquilo sempre. lá dos filmes. Todas as viaturas, aí não existe. Existe quando o bicho tá pegando. Por exemplo, uma viatura pede prioridade porque tá acompanhando um veículo. Então ela vai dizer, ó, prioridade na Perseguição. rede para viatura 301. Aí ela tem prioridade, aí todas as viaturas vão ficar copiando, vai sendo informado. Hoje nós temos a facilidade também dos grupos de WhatsApp, quando você está com a rede congestionada também, os grupos de WhatsApp também funciona, para que a gente possa ir. Mas nunca vai compensar prender 1000 ladrões se um policial morrer. Uhum. A gente tem que evitar, né, É um a baixa, equilíbrio, né? a baixa do agente, porque É um time, né? não tem como. Não tem A só- gente pode até ter discussões internas, mas quando sai pra rua a gente defende todo mundo. Quando tá acontecendo uma perseguição, às vezes a gente vê na televisão ou na internet a comunicação no rádio, né? E ele fala, agora entrou na rua tal, agora... Isso é um estresse, viu? A comunicação nesse instante, por vários motivos. Primeiro, às vezes o nome da rua não vem. Às vezes você já tá ansioso ali porque está preocupado. O motorista, você tem que acalmá-lo também. Parceiro, vamos chegar, pô. Apoio bom é o que chega, não adianta ficar correndo igual louco. Aí você tem que comunicar, as viaturas começam a ficar desesperadas, porque às vezes você esquece de comunicar, e a viatura, QTH, que é o local, QTH, QTH, gritando na rede. Então, realmente é algo que não é bonitinho como nos filmes, faz como dá, né? A gente viu recentemente em Paraisópolis, naquela situação, né, do policial que toma um tiro de moto e tal, Foi. uma situação Tomaram complexa uma- ali e tal, dele desesperado, daí ele tem que ir lá. Por quê? Porque é o mundo real, né? É. O mundo bonitinho é o mundo que vai ser falado lá no Congresso Nacional, na Lesp, na Câmara. Agora, eu digo, tem que todo prefeito colocar ele na viatura e fazer um acompanhamento para ele ver o que a gente passa. As pessoas têm que sentir o cheiro disso. É igual sala de aula, igual dentro do hospital também. Porque a gente que tá lá na ponta, o cidadão merece o melhor trabalho. Mas como que eu vou executar o melhor trabalho se eu não tenho condições? Uhum. E por isso que é tão importante entender sobre segurança pública, entender as nossas limitações, porque às vezes você vai atender uma ocorrência, a pessoa fala, olha, perturbação do sossego, uma coisa besta, não é? Mas vai você morar do lado de um bar, não conseguir dormir, todo mundo estressado. É verdade. Um dia você chega e, né, então tem que ter leis pra gente fazer cumprir e valer o direito de todos. Só que se eu não tenho ferramenta, o que eu faço? Vou lá só orientar e vou embora. Eliel, mudando um pouquinho de assunto agora, eu queria saber a sua opinião em relação aos jovens, né? A gente tem visto aí uma crescente dos jovens caminhando para a criminalidade. O que você acha aí que o poder público precisa fazer para mudar essa realidade? O que você... Ou se já tem alguma coisa que estão fazendo e não chega a quem realmente precisa. Eu acredito que a dificuldade dos jovens é a dificuldade da sociedade, né? É a família. Porque hoje você não tem, às vezes, valores repassados. A decisão hoje é muito complexa porque você tem a maioria hoje dos que autorizam projetos espirituais, que são os filhos, abandonando a criação deles. Não estou dizendo que o casamento tem que durar para sempre de uma forma equivocada, errada, onde os casais não se amam mais. Mas é preciso cuidar dos filhos. Uhum. Como que você vai fazer para conseguir criar um filho que queira ser uma pessoa boa na sociedade, um pai de família, um trabalhador, quando que a facilidade do mundo paralelo é muito maior?
vai falar pro teu filho que nem eu fui servente de pedreiro. Quando eu acabei o Senai, com 17 anos, com 16 anos, era a época que não se contratava quem tava na idade de se alistar. É. E não tinha Até 18 emprego. anos o jovem não arrumava emprego de jeito E meu nenhum. pai, coitado, só ele trabalhava. A gente morava numa casa de 3 cômodos. A sala era dividida, sala e quarto. Eu com meus irmãos dormi em beliches. Meu tinha um tio que era pedreiro, que hoje tá com mal de Alzheimer. Sempre faço questão de visitá-lo porque eu lembro quem ele é. Uhum. E falo, e aí, qual que é a situação? Qual que é o problema? Eu tinha formação, mas eu não posso ser servente de pedreiro. Eu sabia fazer isso. Fui lá, ajudei. Aí meu pai ficou com dó, foi começar a procurar emprego pra mim. Aí eu virei torneiro mecânico e fui avançando. Mas eu tinha meu dinheiro ao final da semana. Hoje, chega para um jovem e fala para ele ser servente de pedreiro. O que o jovem quer hoje? A fama do TikTok? A monetização do Kawaii? E isso não existe. Nós só conseguimos ter um sucesso na rede social se a gente for de verdade no mundo real também. Ah, mas alguns fenômenos acontecem. Acontece. O camarada que fala besteira, o camarada que é engraçado no stand-up, mas também é um profissional do humor, que nem sempre você vai conseguir ser. Então, hoje os jovens, a dificuldade é a família. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje, pais, homens e mulheres, dizendo o seguinte: eu coloco a bola embaixo do braço e não quero mais ficar casado, porque eu tenho que viver minha vida. E aí, desculpa se eu ofendo alguém com essa fala, mas é verdade. Você acaba sendo uma pessoa que vai trocar a companhia do teu filho para a companhia da jovem que você vai, ou do jovem que você vai ter aí como namorado, como namorada, enquanto teu filho que está sem referência alguma, quer um abraço teu. Se E você não, falta a base e falta tudo, você não né? entende essa responsabilidade. Então, a maior dificuldade hoje não é que os casais precisam ficar juntos, mas os pais precisam cuidar dos seus filhos, as mães precisam cuidar dos seus filhos. Vai ser guarda compartilhada, vai ser o que for, mas é necessário que cuide. Então, a maior dificuldade dos jovens hoje, que eu vejo, é essa valorização da família. Primeiro ponto é este. O segundo é você ter um pensamento crítico do jovem. Hoje você tem eles com muitas informações e os pais às vezes não conseguem dialogar com eles, Uhum. porque o jovem, ele imagina que tem razão. Meu filho, mas ele tem 24 anos, já é casado. E eu chorei muito no casamento dele. Daí perguntavam, nossa, mas por que você chorou? Porque era o sucesso de uma criação que foi muito cedo iniciada. Quando eu tinha Resultado, 18 né? anos, minha esposa tinha 17 à época, e a gente foi pai, né? É quando ele casa, eu já tá casado há mais de um ano, e me recordo dele, quando ele estava crescendo, das intervenções que fiz que deu muito certo. Ele foi guarda municipal por 6 Olha anos. só. No primeiro concurso público, eu estudei com ele, tem uma história bem interessante. Nas vezes que ele errava, a gente conversava. A gente não tinha dinheiro para pagar a escola particular para ele, então ele começou a ir mal. Eu coloquei ele num cursinho, não queria fazer de sábado, eu estudava junto. Né, das dificuldades de você chamar a atenção. E às vezes eu falava para ele: você pensa assim hoje. Uhum. Quando você for mais velho, você vai pensar diferente. E recentemente ele disse: pô, papai, eu não imaginava que quando você falava isso, hoje eu ia admitir, ainda tão cedo, que realmente, porque agora tá casado, tem as contas pra pagar, tem um monte de dificuldades do homem casado. Mas por que que ele consegue? Por que um casamento que começou depois que ele já tinha 6 anos, porque eu não casei quando a minha esposa engravidou, porque eu falava pro meu sogro: o senhor vai ter que pagar água, vai ter que pagar tudo. Deixa eu estudar primeiro, daí quando eu tiver condições a gente casa. Imaginava que eu queria ir embora, né? Mas eu fiquei, voltei e casei. Mas aí, qual que era essa situação? Nossa, um casamento que iniciou depois que ele já tinha 6 anos, então a primeira formação eu não estava tão próximo, mas todo sábado e domingo ia lá fazer dormir, contava história, Uhum. né? Conseguiu, ele não tem lembrança dessa época de casa de sogro, só da nossa casa. Ou seja, a gente fez com que ele acreditasse que o casamento valia a pena, que criar uma família valia a pena. Então, a maior dificuldade é essa. Agora, o poder público, na falta da família, eu vejo as oportunidades que nós temos. Desde, por exemplo, a gente não tem mais as escolinhas. Lembra do futebol? Dos bairros? Que não era muito bom isso, pô. A gente jogava futebol ali, a gente tinha as oportunidades. Parece que as crianças hoje não querem brincar, né? Tudo aquilo que vai gastar o corpo, Sim. eles precisam do corpo pra tudo, filho. Desde pra ter prazeres, né, na vida, de fazer uma caminhada, pra namorar, pra tudo você precisa do corpo. Sim. E aí você não quer cuidar do seu corpo. Pode ver como que as crianças hoje estão obesas, os adolescentes também cansados, e se for pra academia, às vezes começa a tomar anabolizante muito cedo. E toma, inclusive, remédios que não precisam para desempenhos outros aí, porque querem fazer graça. Nós estamos vivendo pro outro. Nós estamos vivendo para ser E aplaudido. as pessoas, né? elas querem atalho para tudo, né? Então, ó, talvez o sucesso das redes sociais, que é uma ferramenta excelente, também das tecnologias de inteligência artificial, acaba sendo utilizado justamente para atalhar, Perfeito. ao invés de complementar, né? Ao invés de ser uma ferramenta de complemento. E aí, em vez da gente querer resolver o mundo, bora resolver perto. É o que eu tento fazer.
tento melhorar a minha corporação, a minha cidade, minha família, meus amigos, porque a gente não tem fórmula para tudo, Uhum. mas a gente tem que lembrar que alguém criou o Facebook, alguém criou o YouTube, alguém pensou no aprimoramento das tecnologias, foi o sonho de alguém. Então você não precisa ter muitas pessoas. Jesus tinha 12 e um era trair ainda. Então, quer dizer, bora lá caminhar que vai dar certo. Só que a gente precisa ser otimista nesse sentido. O que eu vejo muito é, depois da reclamação, depois dessa constatação nossa, o que a gente faz? Pô, eu vou dar aula, eu vou tentar falar para as pessoas sonharem, eu vou tentar participar de audiências públicas, vou tentar mudar lei, vou tentar articular recursos. Ou seja, persistir. O problema nosso é reclamar, encostar e se excluir da equação. Eu não é culpa minha. Da equação. Eu moro em Sorocaba, eu tenho dificuldade em Sorocaba, mas a culpa é do Manga, não é minha. Entendeu? Opa, pera um pouquinho, vamos lá fiscalizar. É ruim, vota em outro. Cobra. A dificuldade nossa é você ser omisso, porque aí você tá do lado do capeta. Eu falo que não existe neutralidade, ou você é de um lado ou de outro, né? Não dá pra ser morno. E aí você Aí Apocalipse, eu te vomito. Você acaba abrindo margem para eu falar uma coisa aqui muito importante. Você falou aí que você veio de uma família simples e que teve poucas oportunidades, mas as poucas que teve, pelo jeito você agarrou. Você aproveitou. Mas a gente teve um diferencial em casa. A união da família, a educação. O amor dos meus pais, dos pais. eu acho assim incrível, porque teve um preço que meu pai pagou e que minha mãe pagou para serem o casal que eles são. Então, eles são, fora serem muito religiosos, a gente teve o meu irmão mais velho, então foi assim, meu irmão mais velho tem 12 anos de diferença pra mim, meu segundo irmão 9 anos de diferença e o terceiro de 5 anos de diferença pra mim. Então, hoje, meu irmão é de 70, tem 55 anos o mais velho, o segundo é de 73, tem 52, o outro é de 77, então tem 48, e eu tenho 43. A diferença entre os irmãos. E o mais velho, meus pais eram da congregação, são até hoje da congregação cristã no Brasil, em casa não tinha televisão. Então imagina, uma casa de 3 cômodos. O quarto era minúsculo, você entrava de frente ou de trás, de ré, pra deitar. E meu irmão mais velho, ele lia muito. Então todos nós pegamos o hábito de ler. Então a gente tinha como hobby uma ficha da biblioteca municipal, li série Vagalume, eu li um monte de coisa. Hoje, eu sei poemas, eu sei histórias, eu consigo criar narrativas, eu consigo... Por quê? Porque eu fui uma criança que imaginou, eu via conhecer. Me lembro quando eu fui pra França, na Torre Eiffel, lembrar que eu tinha visto aquilo no fascículo do meu pai, coitado, que nunca teve a oportunidade de sair do país. Mas eu estava lá, porque um dia eu sonhei, um dia eu tive a oportunidade de viver o sonho aqui dentro e a imaginação. Então, hoje, eu me considero uma pessoa muito autoconfiante porque eu fui amado demais. Eu me considero uma pessoa segura porque todas as dificuldades que eu tive, elas foram vencidas e deu certo. Teve apoio. E por isso que eu tenho uma frase que eu digo, né? Que a vida é muito boa, sempre vai dar certo. Porque eu acredito no otimismo estratégico. De você falar, bora lá, vamos até que um dia o corpo desligue, a alma separe do corpo, volte lá para onde tiver que voltar, e a vida terá valido a pena. Nós entrevistamos semana retrasada, acredito, um professor, doutor, professor Fábio, cientista, Fábio, e ele também foi um garoto também que teve também seus percalços aí na vida. E eu vejo muito, né, eu me vejo muito também nessa situação e vejo pessoas como você, como o professor Fábio, né, e outros mais por aí, que acabam entrando nesses projetos sociais, querendo ajudar, porque viveu na pele, né, determinadas situações. E isso me dá abertura para falar do projeto do professor Fábio, que ele tem um projeto que chama-se PFC, que é o programa Futuro Cientista, aonde ele leva condições para garotos carentes, começa lá do 6º ano, 7º, 8º, vão até o ensino médio, e ele consegue levar esses garotos até uma graduação e sair de um júnior, ir para um sênior, para um master, ele vai avançando, sabe? E até chegar a um cientista. Ou de repente se parar no meio do caminho, pelo menos parar numa graduação. Então ele tira de situações desfavoráveis e coloca num caminho através de projetos maravilhosos como esse, né? Então eu queria deixar claro aqui, até seria interessante se a Alice pudesse colocar aí na tela o projeto do professor Fábio, que ele vem engrandecer. Ele está fazendo uma reviravolta gigante no estado de São Paulo, principalmente no interior.
nos municípios que não têm condições, né? Crianças que estão lá nas praças, sem ter nenhuma visão de mundo, sem saber o que quer ser da vida, sabe? Que legal. E a intenção é atingir o governo do estado e escalar isso dentro do estado de São Paulo, quiçá levar para o Brasil todo. E é um projeto que hoje ele concorreu com mais de 800 projetos, para vocês terem uma noção, e ele está na semifinal, é o quarto. Ele está concorrendo com um projeto do governo federal, Que legal. inclusive. Então, eu quero deixar aí para o pessoal, claro, essa informação, e que nos nossos próximos podcasts nós vamos estar falando mais sobre isso e divulgando mais oportunidade para os jovens de Sorocaba, aquele jovem que não tem oportunidade de poder entrar num projeto como esse sem ter nenhum tipo de custo, para ele buscar uma profissão, correr atrás de uma profissão, essas profissões que estão sendo voltadas para o futuro, uma capacitação, e ser conduzido no caminho de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, porque ele também pode. Você pode ter certeza disso. E a sua história de vida, né, tudo que você falou até agora, se encaixa muito com os nossos pensamentos aqui, e pessoas como você precisa ser vista pela É um sociedade. grande exemplo, né, João? E estar junto também dentro desses projetos. Sim. Depois, fora aqui do nosso bate-papo, nós vamos trocar Claro, figurinhas. claro. Eu acredito que toda iniciativa, ela precisa levar uma semente de reflexão Uhum. daquilo que a gente pode fazer para que a gente possa ser diferente. Sim. Porque a primeira coisa que eu vejo é as pessoas falando coisas ruins. Se você é um cristão e você acredita que o mundo foi criado pela palavra, se você começa a praguejar e dizer que, por hábito, quantas pessoas não falam, nossa, que canseira, nem tá cansado, nem sabe o que é canseira. É Ai, automático Ai, já, tô né? morrendo de fome, acabou de almoçar, pô, né? Ou seja, ai que frio, ai que calor. A gente precisa lembrar que se a gente acredita que o mundo foi criado pela palavra e que a palavra tem poder, que é profecia, nós precisamos primeiro ter bons pensamentos. Sim. E para cuidar que os pensamentos eles sejam também vigiados. Porque é natural que com o passar do tempo, a nossa energia diminuindo, a gente não seja mais os mesmos que fomos. O Eliel de 43 não é o mesmo de 18. Então talvez eu passe a ser admirado daqui a um tempo pela capacidade de pensar, Uhum. não mais pela beleza que não possuo, né? Ou seja, nós vamos precisar ir nos adequando a isso, às fases da vida, até que vai chegar o instante da gente ir desapegando de tudo. Qual que é a grande dificuldade que eu vejo hoje? Se a gente pode estender a mão para um jovem pensar que ele pode, e o poder não é chegar a um determinado local porque ele não partiu do mesmo. Quem não parte do mesmo lugar, se chegar em um lugar muito mais abaixo do que um filho de um presidente, um filho de um médico, de um doutor, ele vai ter percorrido muito, Sim. porque a gente não parte dos mesmos lugares. Então, a gente precisa lembrar disso quando a gente fala em sucesso, porque quase sempre a gente tem uma imposição da sociedade hoje da pessoa te medir por números, não é? Uhum. Quanto você ganha, que carro você tem, quem você é, e eu me recordo de algumas cenas muito interessantes sobre isso. Porque quase sempre a sociedade tem um estereótipo, né? O que é um policial militar? O que é um guarda? E eu digo que eu sou um guarda municipal porque eu sou. Mas aí quando as pessoas elas vão conversar comigo e que vê as qualificações ou as experiências que a gente teve, não, mas você não é um guarda, né? Mas eu sou. Essa é a minha essência. Tudo depois foi por conta de ser guarda. Que eu tenho orgulho de estar na rua trabalhando. Né? De fazer a diferença. Primeiro, porque eu tenho um salário muito justo. Eu falo que o salário em Paulínia, hoje, o base em Paulínia, quem entra na guarda é R$ 9.000. Fora os 30% de periculosidade. Então o salário aí vai para quase R$ 12.000. Fora ainda todos os benefícios. Então um guarda municipal em Paulínia hoje vai ganhar uns R$ 15.000 no início. Ou seja, é um salário para o padrão do Brasil, Sim. para um policial muito bom, é um salário oficial. Então eu vejo que na valorização da sua profissão, o meu dever é buscar a excelência do trabalho bem feito. Eu não estou fazendo nada mais do que eu imagino que sou remunerado para isso. Aqui tem uma coisa que é a grande sacada. É não achar que é o Eliel que é bom. Que não, eu sou bom porque eu passei nesse concurso, porque eu estudei. Foi uma espiritualidade que, em algum instante, me deu a oportunidade de decidir bem. Porque eu poderia ter errado as questões e não ter sido aprovado no concurso. Eu poderia ter decidido por outra coisa. Você é advogado, você é promotor. Ou seja, se eu sempre acreditar que uma espiritualidade me ajudou a chegar até aqui, eu vou lembrar que tem uma parte na Bíblia que diz que toda autoridade é constituída por Deus.
Então eu posso ser uma autoridade de guarda municipal, que é uma autoridade às vezes menor em escala, mas eu tenho o poder de te parar, te abordar na rua, fiscalizar o teu documento. Se você estiver cometendo um crime, eu tenho o dever de te prender. Eu tenho uma parcela de autoridade. Quem que me emprestou essa autoridade? Se a Bíblia está certa, foi Deus. Sim. Se uma espiritualidade me Com deu, certeza. quando eu busco a excelência, eu estou fazendo a excelência para quem? Para o meu prefeito ou para Deus? Seu criador. Será que ele não fica feliz e não me dá mais oportunidade? Porque eu estou zelando bem daquilo que já me deu? Agora, quando não deu certo aquilo que eu imagino, vamos para a próxima. Quando a gente tem mais idade e já passou por diversas experiências, a motivação deveria ser a nossa própria história. Eu fico vendo pessoas querendo buscar inspiração em outras vidas. Busca na tua. Você passou a infância, você virou adulto, você se formou, você teve tantas coisas boas. Seja o exemplo, né? Exato. Se eu já venci algumas vezes, por que eu não posso vencer de novo? Eu só vou achar o caminho para isso acontecer. Agora, a dificuldade nossa é se perder em números. Qual que é o valor ideal de ganhar? Qual que é o local de destino de viagem? Quanto que eu devo ter de seguidores, de Uhum. curtidas? E eu não posso, né, imaginar que alguém seja feliz precisando o tempo todo do aplauso do outro. Se alguém curtiu, se alguém seguiu, se alguém fez. Agora tem uma coisa que é óbvio. É o resultado que você está fazendo. Multiplicar os talentos, já que está Exato. falando de Bíblia, né? É Exato. multiplicar os talentos que foi te entregue. Exato. Não enterrar. Só que tem que ter resultado. Se nesse tempo todo que vocês fazem esse trabalho, vocês já receberam muitos comentários. Pô, obrigado por aquele episódio, me ajudou, me ajudou a pensar melhor. Sim. Pô, tive uma oportunidade, fui estudar com vocês, venci. Ou seja, vocês produziram resultados. Então não dá também para viver só de teoria, né? Porque aí a gente vai dizer que a Terra é plana. Vou provocar você. Claro. E se essa provocação fica também para os nossos. Para o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aí, tá? Provocação é o seguinte. Provocação simples. Se pudesse criar um novo modelo de segurança pública municipal, o que não poderia faltar? O ciclo completo de polícia. Porque hoje você tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal fazendo a parte segmentada. Nós fazemos uma parte. Nós deveríamos ter o ciclo completo. O que é o ciclo completo? Eu pegar a ocorrência, se eu verificar que é um crime, eu poder elaborar essa prisão em flagrante, eu produzir o inquérito e preparar para o Ministério Público já dar seguimento na ação. Como que acontece hoje? Eu, guarda municipal, pego na rua, quando a prevenção não deu certo, pego o flagrante, apresento para o delegado elabora o formal, aí tem um inquérito que vai verificar indícios de autoria e materialidade, depois vai para o processo, no processo vai ter a condenação, que a gente bem sabe que no final a taxa é muito pequena de condenação. O que eu tenho hoje? Uma impunidade. Para eu buscar a eficiência do sistema, deveria ter uma celeridade e nós diminuirmos os egos das instituições e ser de ciclo completo. Então a guarda faz tudo, a polícia militar faz tudo, a polícia civil faz tudo. E aí você tem, na ponta lá, a eficiência acontecendo. Porque se o crime compensa, é igual o mal pagador. Ele não paga imposto porque ele sabe que vai pagar com desconto depois. É aquilo que a gente vê, o cara que ele tem uma ficha criminal lá extensa, né? Que é um rolo que Exato. não tem fim. Não tem fim, o processo penal tem muitas brechas, e aí o trabalho na rua é o processo de desbaratização. Que aí por isso que mora a nossa motivação. O que é o processo de desbaratização? As baratas devem ficar no esgoto. Não é porque elas continuam subindo a superfície que eu não vou continuar fazendo com que elas voltem para o esgoto. Então, ainda que digam que a gente enxuga gelo, que a gente enxuga o chão com a torneira aberta, a gente vai continuar fazendo, porque com certeza a sociedade seria bem pior se eu não fizesse o processo de desbaratização, de continuar colocando as baratas para o esgoto, continuar limpando esse chão, mesmo que a torneira seja aberta. O que eu ia te perguntar é o seguinte, se o problema também não acaba sendo, além né, você comentou sobre a família, mas também a base educacional. Como que você enxerga, você que é pedagogo também, então acho que você tem autonomia para falar sobre isso, a tua visão. O formato de ensino hoje, você acha que ele não está muito quadrado? É algo que a gente discute aqui sempre nos nossos debates, né? Por exemplo, uma sala com 40 alunos, todos recebendo o mesmo conteúdo, e às vezes falta um pouquinho a gente enxergar a individualidade de cada pessoa, acabar entendendo o perfil das pessoas. Então a gente junta um monte de gente, entrega um monte de conteúdo que talvez não vá ser útil, talvez nunca na vida dele, e isso acaba desmotivando de alguma forma a pessoa a ter uma progressão. Perfeito. Só que qual é a dificuldade? Você precisa baratear a educação para atingir a todos.
Tem falas de filósofos que diziam que a educação não deveria ser para todos. Uma fala muito forte. Uhum. Tanto que a meritocracia que existe na Constituição para os níveis mais elevados de educação precisaria ser real. Hoje, se você pegar uma sala de aula, você tem inteligências diferentes. Um tem lógica matemática, o outro é sinestésico. Sim, E você exatamente. realmente trata da mesma forma. Você ensina todo mundo a subir a árvore, quando de repente uns voam, outros correm, né? Uhum. Então a gente sabe dessa dificuldade. Mas qual que é hoje a grande sacada? É muito cara. A educação, de repente, de uma forma individualizada, buscando a potencialidade. Talvez nós deveríamos focar em quem talvez precise mais da educação do que aqueles que já não vão dar Mas será que certo. daí, ao invés da gente dividir as pessoas, não seria a hora de usar as ferramentas de forma mais adequada, essas ferramentas de inteligência artificial, para a gente tentar captar de alguma forma a habilidade, como você disse, né, individual de cada pessoa? Se nós sentarmos agora para discutir isso, vai ser muito, muito difícil a gente conseguir um consenso rápido. Uhum. Então a gente está fazendo uma mudança cultural que eu acredito que ela é muito justa de acontecer. Então hoje você tem razão na potencialidade disso. Mas você lembra quando a gente era criança que tinha a sala dos especiais? Sim. Que era uma coisa que hoje se falar, né, nossa, vira uma dificuldade de diálogo porque você quer a inclusão. Uhum. Uma inclusão de mentira. Isso é Você verdade. coloca, Isso é você verdade. coloca hoje uma criança Verdade. autista dentro da sala de aula e coloca um cuidador para ela. E aí o cuidador precisa ficar pedindo para ele não gritar, para ele não correr. As outras crianças, elas vão se adaptar com a criança que tenha esse comportamento, vão. Mas aí não fica nem bom para a criança, não fica nem bom para os outros alunos e para quem vai ministrar aula. E aí você tem uma inclusão de mentira. É. O problema da educação que eu vejo hoje é que é uma educação porque precisa ser feita. Não é de verdade. Tanto que grandes mestres do passado, a gente se apaixonava por eles, não pelas aulas É dele. A verdade. gente gostava de geografia por causa do professor, gostava de Sim. português por causa do professor, gostava de Sim. matemática por causa do Ele professor. fazia a gente gostar da Exato. disciplina também, né? Tanto que quando você vai assistir Sociedade dos Poetas Mortos, Sim. você consegue verificar isso. Tanto que, hoje, se você falar para uma criança sobre os hinos do Brasil, uma parte Não cívica, conhece. vamos lá, se você explicar o hino da Proclamação da República, tem uma parte no hino da Proclamação da República que a gente lembra que é o refrão, né? Liberdade, liberdade. Mas a gente não lembra que tem uma parte que diz assim, ó, nós nem cremos que escravos outrora tenham vida em tão nobre país. Porque a gente não sabe o que é escravidão. Agora, se eu falar para uma criança, olha, aqui as pessoas trabalhavam por comida, elas eram violentadas em todos os seus direitos, eram ainda chicoteadas, ela não vai entender. Agora, se você falar, descrever a cena, a gente chora aqui. Imagina uma criança. Ou seja, nós precisamos entender que o modelo de educação hoje não tem, no adulto se chama andragogia, Sim. que é o porquê você aprende ou o que você aprende. Mas dentro hoje da educação você tem uma mentira de inclusão, você tem uma mentira hoje de liberdade de ensino, porque você tem as correntes que acontecem dentro das escolas pela própria LDB. Mas como a gente faz diante disso tudo? Vem estudar com vocês aqui, vem criar de repente alternativas quando você já passou da idade, porque você precisa daquela parte adulta entender como que você vai se potencializar. Agora, o sonho de nós termos isso de forma pública existe, mas talvez no momento que nós estamos, a educação em níveis mais elevados, como é a graduação ou o ensino técnico, não seja para todos. No Brasil, a gente se contenta em entregar certificados e não conhecimento de fato. Se popularizou, né, a graduação. Então, todo mundo tem um diploma que pouco serve, né? É Que nem o se você passou. motorista de Uber graduado. Só que aí se você passou em uma pública, uma federal, ou se você fez em uma particular, pouco vai importar se você conseguiu fazer alguma coisa com aquele ensino. Que nem hoje as pessoas não leem. Nós não lemos mais como líamos antigamente. Sim. Então a gente não fala bem. É verdade. Então a gente escreve mal. Então a nossa tendência é cada vez mais a gente ter indivíduos que são admiráveis. Tanto que a maioria de nós, quando passa a admirar uma pessoa e começa a acompanhá-la, logo a gente cansa dela. Sabe por quê? Porque as pessoas são instrumento de uma nota só. Você é admirável. Obrigado, irmão. Sabe por que você é admirável? Porque nós temos aqui 1 hora para ficar com você e nós estamos indo para 1h30 e tá gostoso o papo. Você tá entendendo? É que vocês estão pensando comigo, né? Não, Nós estamos mas pensando tá juntos. gostoso. E você é uma pessoa que acrescenta. Eu estou aqui ouvindo. No começo nós tivemos. Você sabe que a primeira impressão é que fica.
nós não tivemos oportunidade, que nem geralmente eu faço com os convidados aqui, de bater papo antes, né? Nós já Cheguei correndo. nós entramos aqui, nós batemos um papo aqui de bastidores, tava até a Alice acho que começou a gravar também. Mas no fluir da conversa, a gente percebe que você, vou chamar de menino, tá? Porque é um menino, no bom sentido. Você é um menino que traz informação, que agrega valor. E é isso que está faltando na sociedade. Então, um trabalho como o seu, que eu acredito que talvez é pouco explorado pelo setor público, vamos dizer assim, deveria ser mais explorado. Deveria ser explorado no sentido de repente, estar mais em salas de aula, resgatando valores, mostrando o poder das palavras, porque o que eu percebi aqui nesse nosso bate-papo é que ele foi enriquecedor, entendeu? Então, Pra mim a também. gente gostaria muito, até aquilo que a gente sempre fala, parece que é uma coisa que é combinada, mas nós tivemos o privilégio desses últimos podcasts ter trazido pessoas iluminadas, É mesmo. sabe? Foi muito bacana, foi muito bacana. Eu não sei o que o Edson vai complementar, mas de antemão eu quero dizer que foi um privilégio, foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. E a gente só consegue pensar diferente na presença dos âncoras quando vocês me permitem pensar. Porque vocês poderiam ficar ansiosos nas perguntas que vocês imaginavam que iam fazer pra mim. Uhum. Então, vocês também deixaram a conversa fluir sem se importar de onde nós chegaríamos. Porque quando eu estava dizendo sobre as pessoas de uma nota só, acho que aconteceu isso com a gente. Vê um pastor que é legal na internet, mas você começa a ver que ele só fala a mesma coisa. Aí você vai, de repente, vai olhar para um filósofo, no começo, nossa, que teoria maravilhosa. Aí você vê que ele fala a mesma coisa. Aí a nossa capacidade tem que ser de falar a mesma coisa, talvez de formas diferentes. Sim. Porque se eu for falar sobre o luto, eu posso descrever um velório. Uhum. Ou posso descrever uma experiência pessoal. Então, nós precisamos entender que as pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo, ainda que a mensagem central seja a mesma, nós precisamos buscar recurso para que a gente continue sendo pessoas a pensar junto daqueles outros. Sim. Esses dias, eu estive no Congresso Nacional e aí eu estava pensando como falar para os deputados, tantas vezes que eu já usei aquela tribuna, que eu poderia falar para eles sobre guardas municipais. Então eu tive um insight. E se eu falar para eles que eles não lembram da gente? Porque não é possível lembrar de quem você não conhece. É mesmo. Vocês vão lembrar de mim porque vocês me conheceram. Mas se um dia alguém perguntasse, você lembra do Eliel? Que Eliel? Porque eu não conheci. Veio no podcast, lembro, claro, foi um episódio legal. Por quê? Vocês só vão lembrar de quem vocês conhecem. Eu usei essa fala no congresso. Vocês não conseguem lembrar daquilo que vocês não conhecem, vocês não nos conhecem. Permitam nos conhecer para lembrar da gente. Essa fala foi dita lá, ela viralizou, não é mais minha. Pode ser usada para quem agora não é mais minha, é domínio público. Porque eu não me importo com o que eu disse de autoral. Agora já não é mais minha essa fala. Quantos de nós não vimos falas legais e não passamos a tê-las também? Tanto que a gente busca, às vezes, no Rios, né, uma pílula de sabedoria para ficar feliz no começo do dia. Mas a gente precisa ser aqueles que produzem também. Sim. E nós temos essa capacidade. Então, esse episódio, ele aconteceu na dimensão que vocês permitiram. E como vocês são pessoas iluminadas e também buscando fazer o melhor, o universo ele acaba se ajustando. Tenho certeza que virão outras pessoas ainda mais iluminadas para pensar ainda melhor e para dar energia para vocês. Quando vocês estiverem pensando, será que vale a pena continuar? Vocês vão dizer, vale. Porque dizem que Sodoma e Gomorra não seria destruído se tivesse um justo. Então bora continuar falando enquanto tiver alguém pra ouvir, né? É verdade. Eliel, a última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Existe algum trabalho municipal com as guardas para ir até as escolas, para tentar de alguma forma conversar diretamente com esses jovens e estar próximo? Olha, tem vários programas, inclusive um muito famoso da Polícia Militar, que é o ProERD, que é uma forma de bate-papo. Uhum. A Guarda Municipal também tem alguns programas nesse sentido. Mas qual que é a grande dificuldade hoje que eu imagino? Em Jundiaí tem um programa chamado Lude Cidadania, que é um programa maravilhoso da Guarda de Jundiaí. Se um dia tiverem oportunidade, entrem lá no perfil do Lude Cidadania da Guarda Municipal de Jundiaí, vocês vão perceber como é legal a parte cívica que eles trabalham e as ideias. Mas é necessário ter pessoas vocacionadas para isso.
porque já sai do ordinário. Isso é o extraordinário. Uhum. E a dificuldade maior é que no serviço público, a primeira coisa que fazem com a gente é matar a nossa criatividade. Todo mundo que já entrou no serviço público, já passou num concurso, sabe. Você chega ansioso para fazer o trabalho, o antigo chega para você e fala, vai mais devagar aí, que, né, que vai devagar É conosco. aquela história, quando eu estiver lá, vai ser assim, acaba não sendo. Exato, que o santo é de barro, porque você vai se adequando. Imagina uma técnica de enfermagem que chega dizendo, eu vou atender todo mundo, vou ser gentil, vou tocar nas pessoas, vou conversar. As mais antigas vão menos, filha. Imagina uma professora que pensa, eu vou entrar agora, eu vou pegar as teorias pedagógicas, porque... Sim. Calma, vai mais devagar. Ou seja, o serviço público, ele mata a nossa criatividade. Por quê? Porque eles querem um padrão de uniformização que não exija mais daquilo que eu sou pago para fazer. Por quê? Porque aquilo que eu faço por bondade hoje, amanhã se torna obrigação. Sim. O guarda municipal que empurra a maca no hospital hoje, amanhã vai dizer, mas o fulano lá empurra, por que você não empurra? Tem que Então, empurrar. serviço público, a gente acaba matando a nossa criatividade. Uhum. Então, se nós tivermos hoje pessoas que entendam dessa missão, que é, né, uma das ideias enquanto autoridade, de você melhorar na prevenção conceitos da juventude, talvez você faça com que aquela pessoa queira ser você. Essa ideia eu acho que essa ideia já vem na escola, né? Onde o professor mesmo mata a criatividade do aluno, né? É isso que a gente fala sempre aqui. Já nasce ali naquela rotina. Exato. Até porque, quando a gente vai falar sobre uma prova nota 10, tem um gabarito, né? E a vida não tem gabarito. A grande sacada da vida é não ter gabarito. E o problema é que a gente tá preocupado com o gabarito ainda. Me lembro de uma vez, aconteceu uma coisa muito interessante quando eu fazia direito. Tinha um professor, juiz de direito, um camarada super sério, inteligente, que eu falei, nossa, quero ser esse cara. Primeira prova dele, de 100 alunos, 5 tiraram notas azuis. Eu tirei 10 no primeiro bimestre. Segundo bimestre, 10. Terceiro bimestre, 10. No último bimestre, era uma prova oral. Eu entrei para fazer a prova oral, sabendo que ia ser 10, porque eu tinha decorado a matéria toda. Primeira pergunta, eu nem tinha noção do que era. A segunda, menos ainda. A nota era 0. E eu desesperado, falei, professor, eu não sei essa resposta, eu não sei essa. Ele falou, vou te dar 8. Eu falei, mas eu errei as duas. Ele falou, você errou as duas, mas eu queria saber se você era um aluno que decorava tudo que eu ensinava, ou se você era um aluno acima da média. Eu vi que você só é um aluno que decora tudo. E aquilo foi uma lição pra mim, assim, de pensar um pouquinho fora da caixa. De lembrar o seguinte, o gabarito que eu exijo na escola é a forma que eu tenho para atribuir valor. Mas a vida não tem gabarito. E se você ensinar os jovens que não existe gabarito, mas que se você vier para Sorocaba por diversas estradas que tem, você também vai chegar, e você busque o mais confortável, você vai entender que vale a pena. Só temos que combinar o negócio. Ninguém prejudica ninguém. Sim. Que eu acho que em toda relação, a regra de ouro deve ser essa. Ninguém prejudica ninguém. Nem eu enquanto aluno, nem eu enquanto servidor público, nem enquanto parceiros de negócio. Vamos fazer essa regra? Porque quando essa regra for respeitada, vai dar tudo certo. Nossa, o mundo seria perfeito, E é né? só essa. Se eu não te prejudico, você não me prejudica, nós dois ganhamos, a gente não vai atrás de um gabarito e tá tudo certo. Agora, enquanto eu exijo um padrão de excelência só na teoria ou só pro forma, porque na materialidade eu não sou uma pessoa que vive aquilo que falo, aí tem uma dissonância cognitiva na minha cabeça mesmo, que aí vai dar depressão, e vai dar coisas que nós não queremos. Por isso, nós temos que dizer para os jovens, acreditem em vocês, acreditem nos sonhos, porque desde Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né, até todos os outros grandes criadores, que a gente sabe que foram várias pessoas que criaram, elas acreditaram nelas. Sim. Então, por isso que a gente precisa imaginar. Agora, se você não conseguir imaginar algo tão grandioso assim tal, que você viva na limitação da tua capacidade de pensar. Eu, hoje, na minha idade, eu imagino que eu vou ser velhinho pensando em melhorar o mundo. E o dia que eu deixar o mundo, se você for na minha escrivaninha, ainda vai ter talvez uma frase pela metade lá pensando em um projeto. Porque é dessa forma que eu vi meu avô falecer. Meu avô chegou aos 100 anos. E assim, nossa, aí também é uma coisa maravilhosa. Aos 100 anos, com lucidez. Aos 100 anos, ele tinha 95, minha avó 90 quando ela faleceu. Um casamento de 72 anos. E ele foi pro fundo de casa fazer marcenaria, para ocupar a mente. Tinha sido pipoqueiro aos 85 anos. Tinha trabalhado na lavoura e tantas histórias. Tinha perdido o contato com o irmão dele, com a família toda. E eu consegui achar o irmão dele, meu tio-avô.
e consegui produzir o encontro dos dois. Olha Quando isso. meu avô tinha 99 anos e meu tio-avô 86 anos. 99 anos. 65 anos que eles não se viam. E se encontraram em Tatuí. Meu avô chorava igual uma Que criança, história, hein? contando histórias. E aí, eu lembro do meu avô, que viveu uma vida cheia de dias, que um dia acordou 5 horas da manhã, morreu às 6. Uma pessoa simples, mas que fez a diferença. Quando ele decidiu mudar lá de Tatuí, onde ele trabalhava na lavoura, para Santa Bárbara do Oeste, para pensar em criar a família de forma diferente, meu tio-avô estava com a mesma mentalidade lá atrás. Então, não existe grandiosidade ou pequenez. Existe aquilo que você se sente confortável em fazer. Isso quer dizer que todo mundo pode fazer alguma coisa, né, Eliel? E nós fazemos. O problema é a gente reconhecer o nosso valor. Hoje, se eu perguntar pra você o que você fez desde de manhã, você vai me contar um monte de coisa que você fez. Resposta que você encaminhou, mensagem, e-mail, pagou conta, comeu, Sim. uma pessoa que você ama, você falou alguma coisa, você já fez um monte de coisa. É. Qual que é o nosso problema? É que a gente, às vezes, só vê valor no outro. Nós precisamos passar a admirar aquilo que Deus nos proporcionou fazer e não se apaixonar tanto por nossa história. Porque ninguém quer saber da nossa história na profundidade que nós gostamos da gente. Que sejamos rápidos em dizer e de forma oportuna, para não parecer pedante quando não importar aquilo que você está dizendo. É. E às vezes a gente se apaixona tanto por nossa história que eu quero contar a minha história para você. Não aquilo que você talvez se aproveite no instante, para não ficar presunçoso. Então são conversas que nós temos que ter, o self-talk com a gente mesmo, para pensar que toda pessoa que chegar à nossa presença, que elas não saiam iguais elas chegaram, nem piores, que elas saiam melhores. Pô, que bom que eu tive essa conversa, que bom que você teve aqui, que bom que você falou. Só que aí que entra o nosso ego, a nossa vaidade, né? E esse desapego aí, ele é fenomenal. É por isso que, às vezes, as pessoas elas chegam no auge do sucesso, só que ela quer manter aquilo pro resto da vida, sendo que ela tinha que aproveitar aquele momento atual, né? Aquilo que a gente conversa sempre aqui. As pessoas estão vivendo ou o passado, tentando reviver aquilo que já foi e não aproveita o presente, e outras estão tentando ainda viver aquilo que não aconteceu e tá projetando algo que está muito distante. É a catarse. Se você gosta de cultura, gosta de arte, você vai entender o quão bom é viver isso. Quando você pega uma música que você ouviu tantas vezes, mas você ouve a tradução. Tem aquela do Frank Sinatra, My Way. Quem já viu a tradução de My Way, Frank Sinatra, vai entender que ele diz naquela frase, teve momentos que eu mordi mais que eu podia mastigar, mas eu cuspi fora. Teve dias que eu venci, teve dias que eu perdi, mas eu fiz do meu jeito, My Way. A grande sacada da vida, talvez nessa catarse que a gente fala de cultura, da onde nós somos felizes, é você lembrar disso. Nem, você gosta de jogar futebol? Sim. Você gosta de jogar futebol? Não. Já gostei. Já gostou. Ou seja, hoje você tem um hobby? Tem. O que você faz? Eu gosto de jogar basquete com meu filho. Aí, pronto. Nesse instante, ele vai ser super feliz. No instante que eu tô jogando futebol, eu vou ser super feliz. E a gente viver intensamente aquilo que nós estamos vivendo, não de forma grandiosa, mas de forma que nos impulsione naquele instante a valer a pena a vida. Agora, que momento que a vida vale a pena para nós? Se nós não tivermos mais momentos que valem a pena, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, invista naquilo que vale a pena, sem descuidar, obviamente, das obrigações que nós temos. Dá para viver também só de coisas que nos fazem felizes, né? Enquanto catarse. E as obrigações também, Exato. né? Mas, assim, quantas coisas hoje eu não vejo simples, mas que te potencializa enquanto prazer. A questão mesmo da arte, as músicas, eu gosto, por exemplo, de Roberto Carlos. É um papo de antigo, mas tem uma música dele chamada Traumas. Roberto Carlos, ele perdeu uma das pernas, uma parte da perna, num acidente de trem. Só que ele teve a sorte, lá em Itapemirim, né, lá no Espírito Santo, Cachoeira do Itapemirim, ele teve a sorte que o médico que foi atendê-lo, ele era especialista, estava fazendo uma especialização nos Estados Unidos. Que a amputação teria sido, talvez, no joelho ou na coxa. E ele conseguiu amputar na canela, porque ele teve um acidente com um trem. Ele já teve a sorte, naquele instante, de alguém estar estudando que o ajudou. E essa música Traumas é uma música sensacional. Né? Porque nós temos na vida. Aí a gente pode passar a se cuidar para emocionalmente ficarmos bem, vivermos até os 100 anos de uma forma favorável, sem se importar com o aplauso do outro, mas com a consciência tranquila daquilo que nós fizemos ao final do dia. A gente vai ter que marcar o segundo episódio, viu? Porque a gente já falou sobre educação, falamos sobre segurança Fomos lá, sobre vida, falando sobre tudo aqui, né? E ainda faltou assunto. Mas obrigado pela Eliel, oportunidade. Quero te agradecer demais por atender o nosso convite, de estar aqui com a gente. Foi um
papo assim maravilhoso. Mas eu quero deixar um espacinho aqui para você fazer as suas considerações finais e falar Social. como que as pessoas podem te procurar, conhecer um pouco mais sobre o Eliel. Eu agradeço imensamente, espero que vocês continuem tendo o sucesso que já têm, que consigam trazer convidados que realmente produzam conhecimento, que vocês também evoluem seus projetos pessoais de educação, de ajudar as pessoas. Agradeço a mim também que nos apresentou aqui, né, para que a gente pudesse vir e dizer para todos que a gente tenha a ousadia de viver os nossos sonhos, sem imaginar que a idade já chegou, não tem dinheiro, ou que não é para você. Tá no coração? Deus que é pai. Tá vivo, tá respirando, né? Exato. Deus que é pai, você que é pai, não vai mostrar pro teu filho uma coisa que você não quer entregar pra ele. Não vou entregar pro meu filho e mostrar uma bola super legal que ele, olha, tá vendo essa bola aqui? Mas não vou te dar. Ou seja, Deus vai nos dar. Só que é no tempo dele e da forma que ele quiser. Às vezes a gente não entende os atalhos como providência divina. E os atalhos são providência divina. É onde a gente tem que chegar. Então, se nós imaginarmos isso, todos vão conseguir ter uma convicção daquilo que querem. E perceberão muito rápido os jovens que nos ouvem que não existe nem uma chegada. Talvez seja um papo também de pessoa que já está indo, né, por uma idade mais avançada, mas não existe chegada, porque a cada chegada eu me preparo para a próxima corrida, E que Deus nos abençoe, que a gente comece o dia correndo para terminar voando e acima de tudo, quando a gente errar, que a gente não se fique se desculpando muito. Corrige, continua. Bora, porque amanhã tem mais oportunidade, que a gente não fique preso em lamentações, mas que a gente foque, como aquela brincadeira da lupa, quando você foca no raio de sol, até um papel pode queimar. Então foca na solução, que você vai ter muitas coisas que vão dar certo. E a vida, ela é um momento prazeroso. Muitos dizem, nunca mais quero voltar aqui. Se eu tiver a opção de voltar aqui, eu começo tudo de novo. Porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Do óvulo ao óbvio, né? Muito bom, hein? Esse óbvio não é só o parto, né? Não é o nascer, e sim o continuar. Exato. E continuar. Mas fala aí das suas redes sociais que você não deixou. Meu Instagram. Para essa câmera aqui, para todo mundo. Meu Instagram, pode procurar lá como Eliel Miranda Oficial. No YouTube, canal Azul Marinho. No TikTok, no Kawaii também, GM Eliel Miranda, você encontra. E faça parte, me segue, manda uma mensagem se você nos viu por aqui, que a gente também passa a seguir vocês e juntos a gente vai pensar melhor. Parabéns a todos que chegaram até esse instante deste podcast, pois com certeza a gente produziu com muito amor e carinho para vocês. Muito obrigado a você também que esteve conosco aqui. E olha só, se você gostou, curtiu, né, aproveita, deixa seu comentário, deixa aí aquilo que você achou desse bate-papo que nós tivemos aqui, as suas opiniões, tá? Deixa também o seu like, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, para compartilhar para todo mundo, para ver mais sobre esse conteúdo e ver também os próximos episódios, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.